Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Rei da Bola. Capítulo 611. Isso não é um pouco demais? Sim, talvez um pouco. Ao saírem de campo, vendo os jogadores da Roma derrotados e desanimados, os jogadores do Manchester City não conseguiram evitar um sentimento de culpa. A derrota foi devastadora e Kolarov, que já foi jogador da Roma, não conseguiu ficar para relembrar. Rapidamente juntou-se à sua equipe quando eles deixaram Manchester, um lugar para onde os jogadores da Roma provavelmente não gostariam de voltar tão cedo. Em contraste com a vitória esmagadora do Manchester City sobre a Roma, a partida em outro campo foi muito mais intensa. Na Allianz Arena, Bayern de Munique e Real Madrid atuaram em formações idênticas, ambos os times optaram pelo 4-1-4-1. Com ataques tão poderosos de ambos os lados, muitos esperavam que a partida fosse repleta de gols. Mas a realidade surpreendeu a todos. A partida terminou com apenas 3 gols, um placar final de 1-2 com o time da casa Bayern perdendo. Apesar de o Bayern ter aberto o placar e atacado implacavelmente, o Real Madrid deu uma aula magistral de contra-ataque, virando o jogo e garantindo a vitória fora de casa. O Bayern dominou a posse de bola com 60% de aproveitamento, dobrou a contagem de chutes do Real Madrid e teve 3 vezes mais escanteios. Em todas as principais estatísticas ofensivas, como ataques perigosos e cobranças de falta, o Bayern liderou por ampla margem. Mas por mais feroz que fosse o ataque do Bayern, o Real Madrid se manteve firme como uma rocha inabalável em meio à tempestade. Absorveu a pressão e aproveitou os erros do Bayern, usando 2 contra-ataques rápidos para selar a vitória. Esta partida mostrou ao mundo a incrível força dos atuais campeões. Muitos se perguntavam como eles conseguiram arrebatar o título da Liga dos Campeões do Manchester City, mas depois de assistir a este jogo, não havia mais dúvidas. Este Real Madrid era forte, mais do que capaz de defender o título. O Bayern, além de perder em casa, também viu seu craque Robin lesionado, estava em uma posição precária. O calendário já era desfavorável para eles, tendo jogado o jogo de ida em casa, e agora havia perdido sua melhor chance de garantir a vitória. Muitos acreditavam que suas chances de chegar à final eram inferiores a 30%, já que parecia quase impossível vencer o Real Madrid no Bernabéu. Considerando o resultado da outra semifinal, parecia que, salvo surpresas, a final da Liga dos Campeões deste ano voltaria a contar com Manchester City e Real Madrid. Isso marcaria o 3º ano consecutivo em que as duas equipes se enfrentariam na final, consolidando seu status como os clubes mais fortes do futebol mundial. Após o término das partidas de ida das semifinais da Liga dos Campeões, os torcedores rapidamente voltaram sua atenção para as ligas nacionais. Com a temporada se aproximando do fim, a disputa por vagas na Liga dos Campeões para a próxima temporada se tornava cada vez mais acirrada. O Tottenham havia sofrido recentemente uma derrota e um empate, permitindo que o Liverpool se recuperasse. O Spurs havia caído para a 4ª posição, e seus torcedores estavam ficando nervosos. Perder mais uma posição significaria sair da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Além disso, o 4º colocado da Premier League precisa passar por um play-off de classificação para entrar na Liga dos Campeões, e a força de seus adversários no play-off depende da sorte. Se enfrentarem um adversário forte, podem ser eliminados precocemente. Assim como 2 times franceses foram eliminados nos play-offs da Liga dos Campeões da temporada passada. Para garantir a classificação direta, terminar entre os 3 primeiros era essencial. Quanto ao Chelsea, eles já haviam perdido a esperança de terminar entre os 3 primeiros. Estavam simplesmente focados em alcançar qualquer um à sua frente e conquistar o 4º lugar. Mas, para sua decepção, os Spurs não escorregaram novamente nesta rodada. Jogando em casa, o Tottenham garantiu uma vitória por 2-0 sobre o Watford, time do meio da tabela, um time sem mais nada a lutar. No final da temporada, os times mais difíceis de enfrentar são aqueles que lutam contra o rebaixamento. Eles vão dar tudo de si para vencer. Mesmo se você os vencer, provavelmente sairá abatido, e Deus nos livre que um dos seus jogadores-chave se machuque. Em contraste, times de meio de tabela como o Watford, que estão a salvo do rebaixamento, mas muito longe de se classificar para as competições europeias, são mais fáceis de lidar. Ao final da temporada, muitos de seus jogadores estão com a mente em outro lugar, seja se transferindo para um time melhor na janela de transferências ou planejando as férias de verão. Enquanto o Chelsea lutava com unhas e dentes em uma difícil partida fora de casa para vencer por pouco o Swansea, ameaçado de rebaixamento, o Tottenham teve uma vitória relativamente fácil. Com a vitória, o Spurs ampliou sua vantagem sobre o Chelsea para 7 pontos. Com apenas 2 jogos restantes na temporada, era matematicamente impossível para o Chelsea alcançar o Tottenham. No entanto, houve boas notícias para o Chelsea. Enquanto o Spurs evitou um deslize, o Liverpool não. Apesar do seu ataque poderoso e da vantagem de jogar em casa, o Liverpool surpreendentemente não conseguiu marcar. Jogando contra o Stoke City, o penúltimo time na tabela, o elenco do Liverpool, com força total, conseguiu 20 chutes a gol, mas não conseguiu balançar as redes. Jogadores craques como Mohamed Salah e Roberto Firmino foram completamente bloqueados. O Stoke City, apesar de ter conseguido manter o placar inalterado, não conseguiu criar contra-ataques, e o jogo terminou empatado sem gols. Esse resultado deixou as chances de sobrevivência do Stoke por um fio, mas, mais importante para o Liverpool, permitiu que o Spurs os ultrapassasse para o 3º lugar. O Liverpool caiu para o 4º lugar e agora estava apenas 5 pontos à frente do Chelsea, com 2 jogos restantes, deixando a porta aberta para uma possível recuperação do Chelsea.
Já o Manchester City, mesmo com uma mistura de titulares e reservas, conquistou uma confortável vitória fora de casa por 3-0. Leroy Sané, Erling Haaland e Gabriel Jesus marcaram os gols. Notavelmente, Pep Guardiola escalou Haaland e Jesus como uma dupla de ataque, e a experiência funcionou surpreendentemente bem. Com seus principais jogadores totalmente descansados, o Manchester City estava pronto para dar tudo de si na segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões contra a Roma. Apesar de jogar fora de casa, o City manteve o mesmo estilo dominante do jogo de ida, atacando agressivamente como se ainda estivesse no Etihad. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Lincoln abriu o placar para o City, e aos 25 minutos, David Silva ampliou a vantagem. Mais uma vez, a partida seguiu um roteiro familiar, com o City controlando o jogo. No entanto, a Roma, jogando em casa, estava determinada a não repetir a humilhação da partida anterior. Após ser surpreendida pelos gols iniciais do City, a equipe rapidamente se reagrupou e reagiu com bravura. Aos 55 minutos do segundo tempo, Edin Dzeko finalmente colocou a Roma no placar, poupando-a do vexame de mais uma derrota sem gols. Seu gol animou a equipe da Roma e, impulsionada pelos cânticos de dezenas de milhares de torcedores, lançou onda após onda de ataques, chegando a pressionar o City contra o seu próprio campo por alguns momentos. Aos 77 minutos, o ex-jogador do City, Aleksandar Kolarov, cruzou da esquerda, dando assistência para Radja Nainggolan marcar o segundo gol da Roma. Com o placar empatado em 2-2, a Roma vislumbrou uma réstea de esperança na vitória. Mas essa esperança durou pouco. Logo após o gol de Nainggolan, o Manchester City reagiu rapidamente. Lincoln marcou em cobrança de falta, colocando o City de volta na liderança. Com pouco tempo restante, a Roma pressionou desesperadamente, mas era tarde demais. O City segurou a vitória por 3-2, completando uma vitória dominante de 11-2 no placar agregado sobre a Roma. Esta foi a quinta participação consecutiva do City na final da Liga dos Campeões, estabelecendo um novo recorde para o clube. Apesar da derrota, a Roma conseguiu manter a cabeça erguida, lutou ferozmente em casa e quase surpreendeu um dos melhores times da Europa. A resiliência deles foi impressionante, como uma matilha de lobo se recusando a desistir. Embora o confronto entre City e Roma tenha sido intenso, não foi nada comparado ao drama no Bernabéu. Quando muitos já tinham descartado o Bayern de Munique, eles fizeram uma exibição heroica fora de casa contra o Real Madrid. Assim como no jogo de ida, o Madrid jogou de forma defensiva e com contra-ataques, enquanto o Bayern, precisando de gols, deixou a cautela de lado e atacou com tudo o que tinha. O Bayern teve ainda mais chutes a gol do que no jogo de ida, mas desta vez sua finalização foi muito mais eficaz. James Rodrigues, que quase foi dispensado pelo Real Madrid após ser mandado para o banco de reservas, teve uma atuação que lembrou seu auge na Copa do Mundo de 2014. Logo no terceiro minuto de jogo, ele orquestrou uma jogada que levou ao primeiro gol do Bayern, dando ao time uma vantagem inicial. Este gol logo no início colocou o Real Madrid em sério risco de perder o jogo. No entanto, o Real Madrid logo recuperou a compostura e aos 11 minutos, Marcelo tocou para Karim Benzema empatar. O primeiro tempo terminou em 1-1, um resultado que ainda favoreceu o Real Madrid no geral. Mas quando o segundo tempo começou, o Madrid mudou de estratégia, adotando uma abordagem mais agressiva que pegou o Bayern desprevenido. Com apenas 1 minuto de jogo, eles aproveitaram um erro do goleiro, com Benzema marcando novamente para fazer 2-1. Com o placar agregado agora em 4-2 a favor do Madrid, e com a vantagem dos gols fora de casa, o Madrid parecia ter um pé na final. Mas o Bayern não estava pronto para desistir. Aos 66 minutos, James marcou novamente, aproveitando um rebote para empatar o jogo em 2-2. Com esse gol, o Bayern empatou o placar de gols fora de casa com o Madrid, ficando apenas um gol de avançar para a final no critério de gols fora de casa. Apesar de estar atrás no placar agregado, era o Real Madrid que se via à beira da eliminação. O gol de James eletrizou o Bayern, que começou a pressionar com ainda mais intensidade. O Real Madrid, desesperado para conter o ataque do Bayern, recorreu a faltas táticas com jogadores como Luka Modric e Toni Kroos, Lucas Vazquez e Rafael Varane recebendo cartões amarelos em rápida sucessão. A tensão era palpável. A defesa do Madrid estava sobrecarregada, e o time parecia uma corda esticada, pronta para arrebentar a qualquer momento. O Bernabéu estava tenso, com a torcida madridista mal conseguindo respirar enquanto assistia ao time agarrar-se a uma vantagem frágil. Em resposta à pressão implacável do Bayern, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, fez uma jogada decisiva, substituindo Gareth Bale e Casemiro por Benzema e Mateu Kovac. A presença de Casemiro fortaleceu imediatamente a defesa do meio-campo madridista. Com Modric, Casemiro e Kroos trabalhando juntos sem dificuldades, eles sufocaram com sucesso os ataques do Bayern. Apesar dos melhores esforços do Bayern e de usar todos os truques possíveis, eles simplesmente não conseguiram furar a defesa do Madrid novamente. O Bayern estava a apenas um gol da final, mas esse único gol se mostrou distante. No final, após uma batalha exaustiva e árdua, o Madrid se manteve firme, avançando para a final com uma vitória por 4-3 no agregado. Esta foi a terceira aparição consecutiva do Real Madrid na final da Liga dos Campeões, e agora eles buscavam seu 11º título da Liga dos Campeões. Após os resultados das semifinais, a mídia noticiou rapidamente os dois jogos. A manchete da primeira página da marca aliada próxima do Real Madrid dizia: terceiro confronto, Real Madrid e Manchester City se reencontram na final da Liga dos Campeões. Então a final é o Real Madrid, suspirou Pep Guardiola ao saber que o Real Madrid havia derrotado o Bayern. Ele não ficou surpreso com o resultado. Afinal, em termos de força, o Real Madrid levava vantagem, principalmente jogando em casa. Enfrentar o Madrid pode ser uma coisa boa, na verdade.
Já os enfrentamos há 3 anos consecutivos, então os conhecemos muito bem e sabemos como lidar com eles, disse Mikel Arteta, não particularmente preocupado com o adversário. Na verdade, enfrentar o Bayern na final poderia ter sido mais desafiador, já que o estilo de jogo do Bayern era um tanto contrário ao do City. É verdade, mas não podemos depender de quem for o nosso adversário. Contanto que sejamos fortes o suficiente, podemos lidar com qualquer um, comentou Guardiola. Tendo liderado seus times a tantas finais da Liga dos Campeões, ele era um veterano experiente nessas grandes partidas. Além disso, ele confiava na força do seu elenco do Manchester City. Aos seus olhos, este time do City era tão forte quanto o seu auge, o Barcelona. A final da Liga dos Campeões deste ano aconteceria em Kiev, Ucrânia, em cerca de 25 dias. O Manchester City teve bastante tempo para se preparar a fundo. No entanto, antes disso, ainda precisava terminar os 2 últimos jogos do campeonato. Esses 2 jogos foram contra adversários mais fracos, dando ao City uma oportunidade perfeita para ajustar sua escalação e táticas em preparação para a final. Capítulo 612. Na penúltima rodada da Premier League, o Manchester City, escalando um time reserva, empatou em 0-0 em casa contra o Huddersfield Town, ameaçado de rebaixamento. Embora o City não tenha vencido, o empate elevou sua pontuação na temporada para 100 pontos, tornando-o o primeiro time na história da Premier League a atingir a marca dos 3 dígitos. O Huddersfield também garantiu sua permanência na Premier League com este empate. Para um time que havia terminado em 5º lugar na Championship na temporada anterior e conquistado a promoção através dos playoffs, permanecer na Premier League foi uma grande conquista. Após o jogo, ambos os times comemoraram. O Manchester City pelos 100 pontos e o Huddersfield por evitar o rebaixamento. Os direitos de transmissão da Premier League geram muito dinheiro, então, para muitos clubes, permanecer na liga é uma questão de sobrevivência. Se um time é rebaixado, perde a enorme receita dos contratos de TV, o que pode levar a um desastre financeiro. Muitos times rebaixados para a Championship têm lutado para se recuperar, permanecendo estagnados e impossibilitados de retornar à Premier League. Junto com Huddersfield, o Southampton também garantiu sua sobrevivência. Curiosamente, o adversário do Southampton nesta rodada foi o Everton, o irmão mais novo do Manchester United. Parecia que a rivalidade entre os irmãos mais velhos Liverpool e Manchester United também se estendia aos seus clubes associados. Nesta partida crucial para o Southampton, o Everton não mostrou piedade, atacando ferozmente. A partida teve 9 cartões amarelos e 1 vermelho, com 7 cartões amarelos para jogadores do Southampton. Nos momentos finais, a zagueira Maya Yoshida do Southampton foi expulsa e o Everton aproveitou, marcando nos acréscimos e roubando o que parecia ser uma vitória garantida do Southampton. Após o empate, o Southampton estava 3 pontos acima da zona de rebaixamento, mas ainda não tinha sobrevivência garantida. No entanto, considerando que seu saldo de gols era 9 vezes maior que o do Swansea, era improvável que fosse rebaixado, a menos que sofresse uma derrota épica na partida seguinte. Mas apesar de estarem tão perto da segurança, o final dramático do jogo aprofundou a tensão entre Southampton e Everton. O irmão mais novo do Everton não venceu, assim como seu irmão mais velho, o Manchester United. O United, jogando fora de casa, sofreu uma derrota chocante para o Brighton, outro time frequentemente considerado um irmão mais novo do Liverpool. No entanto, o Liverpool também perdeu para o Chelsea, mantendo a diferença de pontos entre eles e o Manchester United inalterada. Com apenas uma rodada restante, o Manchester United mantinha uma vantagem de 4 pontos sobre o terceiro colocado, o Tottenham, garantindo o segundo lugar na liga. Claro, para o Manchester United, terminar em segundo ou terceiro lugar não importava muito, eles estavam de olho no título da liga. Mas, diante da enorme diferença de pontos entre eles e o Manchester City, os torcedores do United só conseguiam se desesperar. A diferença era grande demais para ser superada. Quanto ao Liverpool, a derrota para o rival direto Chelsea o colocou em uma posição arriscada. Com uma partida restante, o Liverpool estava apenas 2 pontos à frente do Chelsea. Graças ao seu saldo de gol superior, o empate na partida final seria suficiente para garantir o 4º lugar e uma vaga na Liga dos Campeões. No entanto, depender do empate costuma ser uma maldição no futebol. Muitos times já foram vítimas dessa maldição do empate no passado. Felizmente, o Liverpool tinha pouco com que se preocupar. Seu último adversário era o Brighton, um leal irmãozinho. Com o Liverpool brigando por uma vaga entre os 4 primeiros, o Brighton certamente cooperaria. O Chelsea, sem surpresa, não gostou da ideia. Abordou repetidamente a ideia de justiça na liga para a mídia, na esperança de que a FA e os dirigentes da Premier League interviessem e impedissem qualquer conluio entre Liverpool e Brighton. O plano do Chelsea era usar a pressão pública para forçar uma partida competitiva entre Liverpool e Brighton. Afinal, o Brighton tinha acabado de derrotar o Manchester United, então, se jogasse com a mesma intensidade contra o Liverpool, poderia ter uma chance de pará-los. Enquanto isso, o adversário final do Chelsea era o Newcastle United, um clube com uma relação ambígua com os Blues e parte de sua facção. O Chelsea acreditava que tinha uma grande chance de vencer a partida e esperava que o Brighton conseguisse surpreender o Liverpool, permitindo-lhes conquistar a última vaga na Liga dos Campeões. Mas isso era apenas uma ilusão. Na rodada final da Premier League, o Liverpool goleou o Brighton por 4-0 em casa. Dominou a posse de bola com 78% de aproveitamento e finalizou muito mais do que o Brighton, que havia acabado de vencer o Manchester United, mas não ofereceu resistência ao Liverpool. O Brighton se rendeu sem sequer uma luta simbólica. Enquanto isso, o placar do Chelsea era 3-0, mas não a seu favor, o Newcastle United os havia derrotado.
Como as duas partidas foram disputadas ao mesmo tempo, o moral do Chelsea despencou ao saber que o Liverpool já havia marcado 2 gols no intervalo. Os jogadores do Chelsea perderam o foco, e o Newcastle aproveitou, marcando gol após gol. Foi só então que o Chelsea percebeu: espere um minuto, você não deveria ser nosso irmãozinho. Por que está jogando tão duro contra nós? A verdade é que 2 ou 3 anos atrás, o Newcastle United poderia ter sido considerado o irmão mais novo do Chelsea. Mas com a ascensão do Manchester City e o declínio do Chelsea, o Newcastle começou a mudar de lado. Eles viam o Manchester City como um clube maior e mais influente para se aliar. Com o City tendo tantos talentos, o Newcastle esperava que construir um bom relacionamento pudesse levar a oportunidades de transferência no futuro. Após reavaliar a situação, o Newcastle abandonou decisivamente o Chelsea. Pobre Chelsea, eles acharam que tinham uma chance, mas do começo ao fim, tudo foi uma fantasia criada por eles. No último jogo da temporada, o Manchester City venceu o Southampton por 1-0 fora de casa, elevando seu total de pontos na temporada para 103. Isso não apenas estabeleceu um novo recorde na Premier League, mas também quebrou o recorde histórico de maior total de pontos nas 5 principais ligas da Europa. O recorde anterior de 102 pontos foi estabelecido pela Juventus na Série A durante a temporada de 2013 a 2014, e o City a superou por 1 ponto. Ao longo da temporada de 2017 a 2018, o Manchester City conseguiu impressionantes 33 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Eles não só quebraram o recorde de pontos da Premier League, como também estabeleceram um recorde da maior sequência de vitórias da liga. Ambos os recordes provavelmente permanecerão por muito tempo. Depois de uma temporada anterior decepcionante, o City retornou em forma dominante, esmagando todos os seus rivais e reconquistando o título da Premier League com superioridade esmagadora. Agora, tudo que o separava do anúncio do retorno triunfante era um último troféu, a Liga dos Campeões. Após o término da temporada da Premier League, Pep Guardiola deu aos seus jogadores uma pausa de 3 dias para relaxar e se recuperar. Jogar na Premier League é um teste exaustivo para qualquer jogador, desafiando não apenas sua aptidão física, mas também sua força mental. Sem pausa de inverno, os jogadores da Premier League precisam suportar um mês a mais de jogos em comparação com outras ligas europeias. E este ano era ano de Copa do Mundo. A maioria dos jogadores do City eram jogadores-chave de suas seleções, o que significava que também não teriam muito tempo para descansar no verão. As partidas da Copa do Mundo são ainda mais intensas do que as da Liga Nacional ou da Liga dos Campeões. Em competições tão disputadas, as lesões são mais propensas, e jogadores que estão sob pressão constante e sem descanso são ainda mais vulneráveis a se machucarem. Guardiola temia que seu elenco fosse infestado de lesões após a Copa do Mundo, mas não havia muito o que fazer. Todo jogador sonha em jogar na Copa do Mundo e representar seu país. O craque brasileiro Kaká certa vez arriscou toda a sua carreira no clube ao jogar pelo Brasil na Copa do Mundo, mesmo lesionado, o que o deixou com lesões de longa duração. Isso mostra o quanto a Copa do Mundo significa para os jogadores. É irresistível. Mesmo cientes dos riscos, os jogadores se esforçam ao máximo para competir. Guardiola só podia fazer o possível para deixar seus jogadores descansarem, reduzir o estresse e minimizar as chances de lesões. Com o encerramento das 5 principais ligas da Europa, as 32 equipes que competirão na Copa do Mundo de 2018 na Rússia começaram a anunciar seus 23 convocados. Em 21 de maio, 6 dias antes da final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Real Madrid, a Federação Espanhola de Futebol realizou uma coletiva de imprensa para anunciar a convocação de 23 jogadores da Espanha para a Copa do Mundo. Goleiros: David de Gea, Manchester United, Pepe Reina, Napoli, Kepa Arrizabalaga, Athletic Bilbao. Defensores: Jordi Alba, Barcelona, Nacho, Real Madrid, Dani Carvajal, Real Madrid, César Azpilicueta, Chelsea, Álvaro Odriozola, Real Sociedade, Gerard Piqué. Barcelona: Sérgio Ramos, Real Madrid, Nacho Monreal, Arsenal. Meio-campistas: Thiago Alcântara, Bayern de Munique, David Silva. Manchester City: Andrés Iniesta, Barcelona, Saúl Ñíguez. Atlético Madrid, Sérgio Busquets. Barcelona: Coque, Atlético Madrid, Lucas Vázquez, Real Madrid. Atacantes: Lincoln, Manchester City, Isco, Real Madrid, Marco Asensio, Real Madrid, Rodrigo Valência, Diego Costa, Atlético Madrid. Em comparação com a Copa do Mundo anterior, esta seleção contou com muitas novidades. Jogadores como Xabi Alonso, David Villa e Fernando Torres, que já havia se aposentado da seleção há muito tempo, não faziam mais parte da equipe. Uma das maiores surpresas foi a exclusão do lendário goleiro Iker Casillas. O veterano de 3 Copas do Mundo esperava fazer sua 5ª aparição no torneio, mas não foi selecionado. Quando a notícia foi divulgada, inúmeros torcedores espanhóis ficaram desolados. Alguns até protestaram em frente à Federação Espanhola de Futebol, exigindo a inclusão de Casillas. Mas com a escalação final já anunciada e faltando menos de um mês para a Copa do Mundo, não havia chance de mudanças, a menos que ocorresse uma lesão significativa durante a preparação. Além de Casillas, outro choque foi a ausência do atacante Álvaro Morata. 4 anos atrás, Morata era considerado uma estrela em ascensão, e o ex-técnico Vicente Del Bosque lhe dera amplas oportunidades em grandes torneios. No entanto, após trocar o Real Madrid pelo Chelsea no ano passado, o desempenho de Morata caiu drasticamente, e seu tempo de jogo foi significativamente reduzido. O técnico da Espanha acabou decidindo deixá-lo de fora. Outras ausências notáveis incluíram o principal assistente técnico da Série A, José Callejon, e Javi Martínez, do Bayern de Munique. Embora Martínez tenha tido um bom desempenho pelo Bayern, preocupações com sua condição física e histórico de lesões levaram à sua exclusão.
Para Lincoln, o anúncio final do elenco não foi uma surpresa. Para ser sincero, os jogadores daquela seleção não eram nem de longe tão fortes quanto seus companheiros da Copa do Mundo anterior. Naquela época, a Espanha ainda era um time repleto de estrelas. Mas agora, eles eram como um carro velho, confiáveis, mas longe de sua antiga glória. Embora ainda houvesse algumas estrelas no elenco, muitas delas já haviam passado do auge. Os jogadores mais jovens não tinham a experiência necessária para um torneio tão importante. Era difícil prever como se sairiam no palco da Copa do Mundo. Apesar dessas preocupações, a Espanha ainda era considerada uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo, em grande parte por causa de um jogador, Lincoln. Mas o futebol é um esporte de equipe, e depender muito de um jogador não os levaria muito longe. Quando Guardiola viu a convocação final da Espanha, ele soltou um suspiro de alívio e imediatamente começou a suspirar novamente. Seu comportamento contraditório deixou Lincoln confuso. Rodri não conseguiu, explicou Guardiola quando Lincoln perguntou. Quem? Lincoln não reconheceu o nome imediatamente. Você sabe, o jovem volante que observamos do Vila Real, esclareceu Guardiola. Ah, ele? Lincoln assentiu finalmente se lembrando. Rodri, um jogador de 22 anos, havia sido brevemente incluído na seleção espanhola para as eliminatórias da Copa do Mundo em março. Na época, muitos veículos de comunicação especularam que a seleção de março poderia ser a finalista da Copa do Mundo, e muitos acreditavam que Rodri representaria a Espanha. No entanto, como esperado, ele não foi selecionado. Rodri teve um bom desempenho, caso contrário não teria chamado a atenção do técnico. Mas em um torneio importante como a Copa do Mundo, o técnico da Espanha não estava disposto a apostar em um jovem jogador inexperiente. Um erro de um volante pode ser catastrófico, deixando pouco espaço para a recuperação. Assim, o treinador optou por jogadores mais experientes que já haviam se provado no grande palco. Rodri não havia jogado a Eurocopa 2 anos antes, o que tornava sua exclusão compreensível. Ainda assim, com base em sua forma atual, ele tinha uma boa chance de entrar na seleção espanhola para a próxima Eurocopa em 2 anos. Capítulo 613. Em 27 de maio de 2018, o Estádio Olímpico em Kyiv. O cenário estava pronto para a final da Liga dos Campeões de 2017 a 2018. O clima em Kiev estava perfeito para uma partida de futebol, com temperaturas oscilando entre 15 e 17 graus Celsius à noite e uma brisa leve soprando a 1 a 3 km por hora. Ambas as equipes, Manchester City e Real Madrid, já haviam chegado ao estádio e estavam fazendo os últimos preparativos antes do grande jogo. No vestiário do Manchester City, Pep Guardiola estava encostado na parede perto da porta, observando silenciosamente seus jogadores se prepararem. Eles estavam guardando seus equipamentos, preparando-se mentalmente para a partida. Em um jogo tão importante, é comum que os treinadores façam um discurso motivacional, lembrando os jogadores de como jogar e no que focar. Mas hoje à noite, Guardiola não planejava fazer um desses discursos. Ele ficou ali por um tempo e assim que viu que os jogadores estavam quase terminando os preparativos, abriu a porta do vestiário. O rugido da torcida e a animação do estádio fluíam pelo túnel. Todos os jogadores notaram isso, já que Guardiola estava parado perto da porta o tempo todo. Todos se viraram para olhá-lo, curiosos sobre o que ele estava tentando transmitir. Você ouviu isso? Ele perguntou com a voz calma. Os jogadores concordaram, embora nenhum deles tenha entendido completamente o ponto ainda. Vão lá, disse Guardiola. Vão lá e conquistem este estádio com a sua atuação. Façam com que os torcedores aqui e os milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo se lembrem de vocês, se lembrem de como vocês jogaram. Em 2 horas, quero que cada um de vocês ecoe pelo estádio, com a torcida maravilhada com o que vocês fizeram. Foi tudo o que ele disse, deixando o caminho até o túnel aberto para eles. Suas palavras foram breves, mas os jogadores não precisavam de mais motivação. Em um palco como aquele, seus corações já batiam acelerados de excitação. Eles não precisavam de mais ninguém para animá-los. Enquanto os jogadores passavam, Guardiola ficou na porta dando um high five em cada um deles e dizendo, vocês são os melhores, vão em frente. Quando Lincoln passou, Guardiola disse as mesmas palavras, mas Lincoln pôde ouvir a sinceridade em sua voz. Não era apenas um incentivo, era uma afirmação genuína. Aos olhos de Guardiola, Lincoln era realmente o melhor, sem dúvida. Assim que os jogadores do Manchester City saíram do vestiário, a porta do vestiário do Real Madrid também se abriu. Eles ouviram o elenco do Real Madrid gritando em uníssono, acumulando energia para a batalha que os aguardava. Embora a partida ainda não tivesse começado, as duas equipes se alinharam no túnel, aguardando o momento de entrar em campo. Uma sensação de tensão pairava no ar, mesmo entre os jogadores mais experientes que já haviam disputado finais. A atmosfera era contagiante, deixando até os veteranos um pouco nervosos. Como capitão do Manchester City, Lincoln estava à frente do time. À sua frente estava o capitão do Real Madrid, Sérgio Ramos. Logo atrás de Ramos estava Cristiano Ronaldo, a apenas uma posição de Lincoln. Mas aquela pequena diferença simbolizava algo maior, significava que naquela noite Ronaldo só podia ficar de olho em Lincoln. Embora Ronaldo tivesse liderado seu time à vitória sobre o Manchester City na final do ano passado, enfrentá-los novamente naquele palco o deixou nervoso. O Manchester City desta temporada era incrivelmente forte, tanto que o Real Madrid o considerava seu maior rival desde o início da temporada. À medida que a final se aproximava, o Madrid se sentia cada vez mais inquieto. Eles não tinham um plano sólido para derrotar o time do City. Tudo o que podiam fazer era focar em seus pontos fortes e executar o jogo da melhor forma possível. Quanto ao resultado, deixariam isso para o destino. Nascido em 1985, Ronaldo tinha agora 33 anos. Nessa idade, os jogadores de futebol profissionais inevitavelmente começam a declinar. Por mais que Ronaldo se recusasse a aceitar, o tempo não podia ser parado.
Ronaldo era incrivelmente disciplinado, mantendo rotinas rígidas de treino, dieta e descanso. Essa autodisciplina permitiu que ele se mantivesse no auge de sua forma. No entanto, os efeitos do envelhecimento estavam começando a aparecer. Seu drible, aceleração e velocidade máxima estavam em declínio. Em 1 ou 2 anos, sua resistência também poderia diminuir, e a questão de se ele ainda conseguiria jogar 90 minutos completos se tornaria uma preocupação. Além disso, a atitude do Real Madrid em relação a Ronaldo tornou-se ambígua. Seu contrato estava chegando ao fim, mas as negociações para um novo acordo não estavam indo bem. Ronaldo queria um salário maior que refletisse seu status de astro global, especialmente porque os outros 2 megastars do futebol mundial ganhavam muito mais em seus respectivos clubes. Da perspectiva de Ronaldo, sua exigência era perfeitamente razoável. No entanto, do ponto de vista do clube, parecia um pouco gananciosa. Aos 33 anos, Ronaldo era um jogador envelhecido, e era raro alguém da sua idade conseguir um contrato lucrativo. Mesmo manter o salário atual seria considerado generoso, mas Ronaldo pedia um aumento. O Real Madrid poderia estar disposto a considerar um aumento salarial, dado o status de Ronaldo como lenda do clube, mas suas exigências eram altas demais. Ele queria que seu salário fosse igual ao de Lincoln e Messi, o que era simplesmente inaceitável para o clube. Como resultado, a primeira rodada de negociações fracassou. Posteriormente, ambos os lados fizeram algumas concessões. Ronaldo reduziu sua demanda para 25 milhões de euros líquidos por ano, mais um bônus de 7,5 milhões de euros da Liga dos Campeões. Ronaldo viu isso como um acordo significativo, mas o Real Madrid ainda não estava satisfeito. Para piorar a situação, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estava de olho em Neymar, do Paris Saint-Germain, com a possibilidade de trocar Ronaldo pelo craque brasileiro. Não era segredo que o PSG vinha perseguindo um astro há anos. Depois de muitas tentativas frustradas, eles finalmente investiram tudo para trazer Neymar para Paris. Neymar era incrivelmente talentoso, mas apesar de suas habilidades, o PSG não tinha tido muito sucesso nas últimas temporadas. Os donos catarianos do PSG estavam ficando impacientes. Agora, eles estavam abertos à ideia de usar Neymar como moeda de troca para contratar outro craque. O Real Madrid parecia o único clube que aceitaria tal troca. Afinal, Lincoln era intocável no Manchester City, e Messi não deixaria o Barcelona tão cedo. Mas o Real Madrid sempre cobiçou Neymar. Aliás, chegou a competir com o Barcelona para contratá-lo, mas Neymar escolheu o Barça. Agora que Neymar havia se tornado um dos melhores jogadores do mundo, o julgamento inicial do Real Madrid havia sido validado. Além disso, Neymar ainda era jovem, com 6 ou 7 anos de auge pela frente, a menos que sofresse alguma lesão grave. Trocar um jogador envelhecido como Ronaldo por um craque mais jovem, especialmente um que já havia jogado pelo arquirrival Barcelona, parecia um ótimo negócio para o Real Madrid. Não só fortaleceria o elenco para o futuro, como também representaria um golpe psicológico para o Barça, assim como aconteceu quando contrataram Luís Figo. Tanto de uma perspectiva de formação de equipe a longo prazo quanto de um ângulo político, essa troca parecia uma jogada ideal. Quando Ronaldo ouviu esses rumores, ficou furioso. Ele acreditava que as notícias eram muito prováveis de serem verdadeiras. Como alguém com imenso orgulho, Ronaldo não suportava a ideia de ser usado como moeda de troca em uma transferência. A equipe de Ronaldo já havia dado um ultimato ao clube. Se o Madrid não atendesse às suas exigências até o final de junho, eles buscariam uma transferência. A julgar pela resposta atual do Real Madrid, eles estavam fazendo muito barulho, mas tomando pouca ação. Embora tenham expressado publicamente o desejo de manter Ronaldo, não estavam fazendo nenhuma concessão significativa nos bastidores. Em suma, Madrid não estava sendo sincero. Isso praticamente confirmou o provável resultado. Ronaldo deixaria o Madrid neste verão. Isso significava que esta final provavelmente seria o último jogo de Ronaldo pelo Real Madrid. Pensando nisso, Ronaldo ficou ainda mais determinado a vencer. Se aquela fosse sua partida de despedida, ele queria partir em grande estilo. Queria que os torcedores do Madrid se lembrassem dele como o homem que conquistou 2 troféus da Liga dos Campeões e que foi imparável em campo. Às 20h40, os 22 jogadores titulares, liderados pelo árbitro, entraram em campo. Assim que pisaram em campo, foram tomados pela aclamação da torcida. A atmosfera era eletrizante, com a empolgação vindo de todos os lados. Os fãs aqui são realmente apaixonados, pensou Lincoln. Que pena, daqui a alguns anos, este lugar vai virar um campo de batalha. Lincoln não pôde deixar de se sentir um pouco arrependido. O campeonato ucraniano tinha alguns times fortes, como Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev. Esses times frequentemente chegavam à Liga dos Campeões, às vezes chegando às oitavas de final. Embora não tivessem tantos craques quanto os grandes times das 5 principais ligas europeias, o fator casa frequentemente os tornava adversários formidáveis. Durante o cara ou coroa antes do pontapé inicial, o Manchester City escolheu a posse de bola, enquanto o Real Madrid escolheu seu lado do campo. Às 20h45, com o apito do árbitro, a final teve início. Sérgio Agüero devolveu a bola delicadamente para Lincoln, que imediatamente a passou para Kevin De Bruyne, que estava atrás dele. Os jogadores do Real Madrid avançaram, com Ronaldo avançando pelo meio-campo direto para De Bruyne. Apesar da pressão agressiva do Real Madrid, o Manchester City jogou com calma, como se tivesse previsto a tática madridista. De Bruyne passou a bola de volta para o zagueiro Virgil van Dijk. Van Dijk, posicionado um pouco à frente, deu alguns passos para o lado e passou a bola para a esquerda. Devido à pressão, a formação do Madrid já começava a se esticar. O lateral esquerdo do Manchester City, Kyle Walker, recebeu o passe de Van Dijk e imediatamente o entregou a David Silva, que havia recuado para ajudar.
Silva controlou a bola, avaliou rapidamente o campo e notou uma abertura perto de Luka Modric, logo à frente de Isco e atrás de Karim Benzema. Sem hesitar, Silva lançou a bola naquele espaço. Ao mesmo tempo, Lincoln, que atuava pela direita, já havia iniciado sua corrida. Quando a bola voou em direção ao pênalti, Lincoln chegou perfeitamente, como se tivesse previsto o passe de Silva com antecedência. Na lateral do campo, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, sorriu ao ver Silva passar a bola. Mas, ao notar o movimento de Lincoln, o sorriso congelou em seu rosto. A inteligência futebolística e a noção espacial desse garoto eram extraordinárias. Ele começou a correr antes do tempo, tornando ineficaz a armadilha cuidadosamente armada pelo Real Madrid. O que o Manchester City viu como uma brecha foi, na verdade, uma isca deliberada do Real Madrid, com a intenção de induzi-los a passar por ali. O plano era que Modric, escondido logo atrás, interceptasse a bola e pegasse o City desprevenido. Modric era conhecido por sua resistência, ritmo de trabalho defensivo e capacidade de cobrir grandes áreas do campo. Ele frequentemente atuava como a primeira linha de defesa do Real Madrid, usando sua energia e posicionamento para atrapalhar o jogo adversário. Mas no momento em que Lincoln recebeu a bola, Modric já havia corrido atrás dele. Se Lincoln não tivesse se movimentado cedo, a bola teria sido interceptada por Modric. Em uma área tão perigosa, com Modric ganhando a posse de bola e vários atacantes do Madrid já em posições avançadas, o gol do City teria enfrentado uma séria ameaça. Embora ainda estivessem no campo do Madrid, a rápida transição e os passes precisos da equipe poderiam ter colocado a defesa do City sob pressão imediata, permitindo que atacantes de ponta como Benzema e Ronaldo finalizassem a gol. O Real Madrid marcou muitas vezes nesta temporada com contra-ataques rápidos, mas o plano deles fracassou no primeiro obstáculo. A bola ainda estava nos pés de Lincoln, e ele era o jogador mais perigoso para a defesa do Real Madrid. Sem hesitar, Modric entrou para fazer o desarme. Apesar de ser conhecido por sua capacidade de armar jogadas e visão de jogo, Modric também era um defensor tenaz. Possuía grande antecipação e posicionamento, mas o que muitas vezes passava despercebido era sua excelente capacidade de desarme. Ao ver o carrinho de Modric, Lincoln franziu a testa levemente. Parecia que Modric estava mirando no tornozelo. Seria uma tentativa genuína de ganhar a bola, ou ele estava indo atrás do jogador? Considerando sua importância para o Manchester City, se Modric conseguisse machucá-lo, as chances de vitória do City seriam severamente reduzidas. A partida mal havia começado, apenas 2 minutos haviam se passado. Perder seu craque tão cedo aumentaria drasticamente as chances do City de perder a final. Quanto a Modric, ele poderia receber um cartão amarelo pela falta, mas um cartão vermelho era improvável. Usar um cartão amarelo para tirar o jogador-chave do adversário era uma troca que o Real Madrid faria de bom grado. Foi uma decisão do próprio Modric ou parte de um plano tático mais amplo? Enquanto Lincoln refletia rapidamente sobre isso, ele continuou se movimentando. Ele jogou a bola para o lado, desviando do tackle de Modric. Modric tocou na bola, mas por pouco. Suas travas roçaram na lateral, fazendo-a rolar levemente, mas não o suficiente para escapar do controle de Lincoln. Ainda no chão, Modric não conseguiu voltar a bola antes de Lincoln. O plano de Modric falhou, e o primeiro duelo entre os dois terminou com a vitória de Lincoln. Capítulo 614. O Real Madrid permitir que Lincoln recebesse a bola naquela posição foi um grande teste para sua defesa. Como espinha dorsal da defesa do meio-campo do Real Madrid, Casemiro não perdeu tempo ao ver Modric ser batido. Ele imediatamente correu em direção a Lincoln, ciente do perigo que deixar Lincoln avançar em direção à área representava. Casemiro sabia que precisava criar outra barreira defensiva antes da linha de defesa, para conter a ameaça no meio-campo. Não apenas Casemiro, mas também Isco e Carvajal perceberam o quão perigoso seria se Lincoln continuasse a explorar aquele espaço. Junto com Modric, que havia acabado de se recuperar, o Real Madrid rapidamente montou uma armadilha com vários jogadores ao redor de Lincoln para sufocar suas opções. Se Casemiro conseguisse atrasar Lincoln por 1 ou 2 segundos, os 4 jogadores seriam capazes de bloquear todos os seus passes e dribles, neutralizando o ataque do Manchester City. O Real Madrid está mostrando uma defesa exemplar, disse o comentarista Revei, do estúdio CCTV. Parece que o Manchester City caiu na armadilha do Real Madrid. Lincoln está cercado. Este pode ser o fim do ataque. Revei estava tomado pela admiração, notando quão impressionante a defesa do Real Madrid tinha sido nesta temporada, especialmente a coordenação entre o trio no meio-campo. Era como se compartilhassem o mesmo cérebro, entendendo perfeitamente os movimentos um do outro. Seu posicionamento era impecável, sem deixar brechas para explorar. Lincoln percebeu rapidamente o perigo, mas não entrou em pânico. Em vez disso, começou imediatamente a pensar em uma solução. Casemiro era um excelente interceptador e, embora Lincoln estivesse confiante de que conseguiria ultrapassá-lo no 1 contra 1, simplesmente vencê-lo não ajudaria muito. Os outros jogadores do Madrid se aproximavam rapidamente e cobriam qualquer brecha. Além disso, enquanto ele driblava, os defensores pelas laterais ou pelas costas podiam tentar derrubá-lo, dificultando o controle da bola. A melhor solução era passar a bola. Mas Toni Kroos já havia previsto isso, cortando os passes de Lincoln, deixando-o sem um alvo claro. Nessa situação, a maioria dos jogadores desistiria. Mas Lincoln, com sua visão aguçada, rapidamente percebeu uma brecha na defesa do Real Madrid. Ele viu o posicionamento de Kroos e moveu a bola horizontalmente em direção ao espaço que ele ocupava. Tanto Casemiro quanto Kroos perceberam imediatamente que algo estava errado. O que antes era um beco sem saída de repente ganhou vida com o movimento lateral de Lincoln. Ao se deslocar para a direita, ele expôs uma fragilidade na defesa do Madrid naquele lado, onde a formação era mais enxuta devido à concentração de jogadores na esquerda. Além disso, o ponta-direita e o lateral direito do Manchester City,
vendo a decisão de Lin Quan, avançaram decisivamente. Isso deu ao City uma vantagem numérica no lado direito, com os laterais esquerdos Marcelo e Kroos, do Madrid, sendo os únicos a defender contra 3 jogadores do City. Quanto a Casemiro, ele deveria acompanhar a movimentação de Lin Quan. No entanto, com David Silva e Kevin De Bruyne preenchendo o espaço que Casemiro havia deixado, ele precisava se concentrar neles. Casemiro não podia arriscar abandonar os dois, pois era possível que a movimentação de Lin Quan para a direita fosse apenas uma finta, e ele poderia passar a bola de volta para Silva ou De Bruyne. Se algum deles ficasse desmarcado, poderia facilmente dar um passe certeiro para os atacantes do City. Com Casemiro preso no lugar, a defesa do Real Madrid estava agora em menor número na direita. Na lateral do campo, Zinedine Zidane não pôde deixar de se arrepender da decisão de jogar com 4-3-1-2. Por que não se ater ao 4-3-3? Quando um lado do meio-campo se deslocava, o outro ficava vulnerável, principalmente contra um time como Manchester City. Zidane fixou o olhar em Lin Quan. Aquele garoto irritante havia encontrado imediatamente a falha na formação do Madrid. Ele lançou um olhar ciumento para Pep Guardiola, com inveja do seu filho brilhante. Se ao menos meu filho fosse tão talentoso quanto Lin Quan, pensou Zidane. Casemiro não estava pensando demais, Lin Quan realmente tinha um plano em mente. Se Casemiro o tivesse seguido pela direita, Lin Quan teria passado a bola de volta para De Bruyne, atingindo o Madrid com um contra-ataque repentino. De Bruyne poderia então passar para um atacante, e se Sérgio Agüero não encontrasse uma oportunidade de finalizar, Lin Quan poderia entrar na área para devolver o passe e finalizar o ataque sozinho. A menos que Casemiro o marcasse o tempo todo, o ataque do City teria grande probabilidade de resultar em gol. Mas Casemiro não caiu nessa, optando por ficar com De Bruyne. Sem outra opção, Lin Quan decidiu passar a bola para o lateral direito Kyle Walker. Walker diminuiu o ritmo, observou a posição dos companheiros e passou a bola de volta para Lin Quan, que havia se deslocado para dentro. O lateral esquerdo do Real Madrid, Marcelo, agora se encontrava em uma situação difícil. Ele não sabia se marcava o ponta por fora ou se concentrava em Lin Quan. O tempo estava se esgotando, então Marcelo tomou a decisão rápida de ir atrás de Lin Quan, que estava mais perto da área e dentro do alcance do chute. Se não o fechasse, Lin Quan poderia chutar. A escolha de Marcelo não foi errada, mas no momento em que se fixou em Lin Quan, este passou a bola novamente, desta vez para Kylian Mbappé, que estava livre. Mbappé recebeu a bola e imediatamente cortou para dentro. O goleiro do Real Madrid correu para diminuir o ângulo. Mbappé não tinha um bom ângulo de chute para começar, e com o goleiro avançando, o ângulo diminuiu ainda mais. Nessa situação, os jogadores podem chutar a bola sozinhos ou passar a bola para um companheiro de equipe, sem nenhum interesse. Mbappé escolheu a segunda opção. Ele estava desesperado para vencer. A derrota do ano passado para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões ainda o assombrava. Se não conseguisse se vingar do Real Madrid, isso poderia se tornar um fardo psicológico que o perseguiria pelo resto da carreira. Mbappé fez um passe rápido para o meio. Era difícil dizer se era um chute ou um cruzamento, mas a bola seguiu em alta velocidade em direção ao gol. Tanto Agüero quanto Lin Quan, que tinha acabado de chegar à área, se jogaram no chão, tentando alcançar a bola e finalizá-la. Lin Quan estava um pouco mais distante, e a bola rolou para fora do seu alcance quando ele entrou. Agüero, que estava mais perto do gol e posicionado mais centralmente, conseguiu tocar na bola com o pé estendido. No entanto, a velocidade da bola era muito rápida, e o toque de Agüero não alterou sua direção o suficiente. A bola bateu no segundo poste com um baque forte e voltou para o campo, mas o zagueiro do Real Madrid, Rafael Varane, chutou para longe. Um suspiro coletivo ecoou nas arquibancadas. Torcedores do Manchester City e torcedores neutros que prendiam a respiração, soltaram gemidos de decepção. Se aquela bola tivesse entrado, poderia ter sido um dos gols mais rápidos da história das finais da Liga dos Campeões. Os torcedores do Real Madrid, por outro lado, ficaram aliviados. Muitos, ao se sentarem, perceberam que estavam suando de tanta tensão. Foi por pouco. Se o Manchester City tivesse marcado tão cedo, o Real Madrid estaria em sérios apuros. Times defensivos como o Real Madrid sofrem mais quando ficam atrás no placar, pois perdem o controle do jogo e sua estratégia perde eficácia. A demonstração inicial de força do City deixou o Madrid em alerta máximo. Nos 10 minutos seguintes, o time jogou com muita cautela. Mesmo quando surgiram pequenas chances de ataque, optaram por jogar com segurança, temendo que o City pudesse capitalizar seus erros com um contra-ataque rápido. Afinal, o jogador que perdeu um pênalti na final do ano passado havia se tornado uma arma letal no ataque do City. O Madrid não podia permitir que isso acontecesse novamente. Enquanto o Madrid se tornava mais conservador, o City pressionava, mantendo a posse de bola no campo adversário. Isso favoreceu o Real Madrid, que passou a pressionar agressivamente, tentando atrapalhar os passes do City e criar oportunidades para o contra-ataque. Quando a formação do Manchester City era compacta, o Madrid não ousava atacar. Mas agora que o City havia empurrado a defesa para frente, deixando espaço na defesa, o Madrid ficou mais confiante na pressão. Os jogadores do Madrid, apesar do status de superstars, se esforçaram para fazer o trabalho sujo e árduo. Embora o City já tivesse enfrentado pressão semelhante do Liverpool em partidas anteriores, agora pareciam ainda mais serenos e confiantes em suas jogadas de construção. No entanto, a pressão do Madrid era muito mais intensa do que a do Liverpool.
Enquanto o Liverpool pressionava em todo o campo, o Madrid se concentrava em pressionar em seu próprio campo, tornando o espaço disponível muito menor. A intensidade da pressão deles era mais que o dobro da do Liverpool. O City começou a perder a posse de bola, mas sempre que o Madrid lançava um ataque, era repetidamente pego em impedimento pela defesa bem preparada do City. Claramente, o City veio preparado para esta partida. Na linha de frente do Real Madrid, apenas Isco era conhecido por seus dribles e longas corridas com a bola. Tanto Ronaldo quanto Benzema preferiam receber passes após explosões rápidas de velocidade, em vez de carregar a bola. A melhor maneira de eles marcarem gols era fazendo corridas e finalizando passes dos companheiros. No entanto, a defesa do City estava preparada. Concentraram seus esforços em bloquear Isco, que lutava para criar chances relevantes sob forte pressão. Sem a capacidade de Isco de criar jogadas, as jogadas de Ronaldo e Benzema continuaram a ser capturadas pela armadilha de impedimento do City, negando ao Madrid qualquer chance clara de marcar. Na lateral do campo, Zidane franziu a testa. Isco não estava correspondendo às expectativas e nos primeiros 15 minutos, sua atuação havia sido muito abaixo da média. Claramente o City havia estudado as táticas do Real Madrid e estava efetivamente sufocando seus contra-ataques, neutralizando a influência de Isco. Zidane percebeu que suas táticas habituais não funcionariam contra o City. Começou a considerar a possibilidade de fazer ajustes, ou até mesmo substituir Isco por completo. Zidane olhou para o placar. Apenas 15 minutos haviam se passado, e fazer uma substituição tão cedo não parecia certo. Então, por enquanto, descartou a ideia e aproveitou uma pausa no jogo para chamar Isco e dar-lhe instruções. Isco assentiu seriamente, sabendo que seu fraco desempenho havia chateado o treinador e que ele precisava seguir de perto os planos táticos de Zidane dali em diante. Zidane não planejou fazer nenhuma substituição, mas às vezes as coisas não saem como esperado. Aos 34 minutos, o lateral direito do Real Madrid, Dani Carvajal, se lesionou após uma entrada de um jogador do City, machucando o tornozelo e impossibilitando a partida. Ele foi forçado a deixar o campo. Carvajal saiu em lágrimas, devastado por perder uma partida tão importante. Ele sabia o quanto sua ausência afetaria o time. Na lateral do campo, a expressão de Zidane se obscureceu. A situação não estava indo bem para o Real Madrid. Eles já estavam com dificuldades em campo, e agora um de seus principais zagueiros estava lesionado. Parece que até Deus está do lado do City hoje? Pensou Zidane. Parecia que a resposta era sim. Apenas 2 minutos após a saída de Carvajal, David Silva, do Manchester City, também caiu, caindo desajeitadamente sobre o ombro em uma disputa com Kroos. O árbitro pediu maca, e ficou claro que Silva não poderia continuar. Guardiola, visivelmente frustrado, foi forçado a substituí-lo por Ilkay Gundogan. Agora, ambos os times perderam um jogador importante, e o jogo estava novamente em igualdade. Aos 43 minutos, o Manchester City criou sua chance mais perigosa do primeiro tempo. Mbappé cruzou rasteiro para a área, e Lincoln conseguiu desviar para o gol, mas o árbitro marcou impedimento, anulando o gol. Um replay no telão do estádio mostrou que, quando Mbappé fez o passe, Sérgio Ramos avançou o suficiente para flagrar Lincoln em posição de impedimento. A decisão do árbitro foi correta. Lincoln, tendo visto o replay e entendido como estava impedido, olhou para Ramos. Coincidentemente, Ramos também estava olhando para ele. Quando seus olhares se encontraram, Ramos piscou para Lincoln brincando. O momento foi registrado pela câmera, provocando risadas da multidão. Haha, Ramos, você é muito provocador, gritaram os fãs das arquibancadas. Capítulo 615. O primeiro tempo terminou rapidamente com um placar de 0-0, já que nenhuma das equipes conseguiu marcar. Comparado às finais anteriores da Liga dos Campeões, esta partida foi visivelmente menos intensa. No entanto, ambas as equipes tinham forte poder ofensivo, então os gols poderiam sair a qualquer momento no segundo tempo. Durante o intervalo, os dois treinadores aproveitaram o intervalo para revisar e ajustar suas estratégias. O Manchester City enfrentou o problema da forte pressão do adversário ao avançar para o campo adversário. Isso tornou muito mais difícil para eles organizarem seus ataques. Por outro lado, o Real Madrid sofreu com a falta de articulação tática. A ligação entre os atacantes e o meio-campo era fraca, o que fez com que perdessem diversas oportunidades importantes. Como resultado, o Real Madrid produziu pouquíssimos ataques ameaçadores no primeiro tempo. Após cuidadosa análise, Zinedine Zidane decidiu colocar Bale em campo no segundo tempo. Com Bale em campo, o Madrid mudou para um 4-3-3. Luka Modric agora se encarregaria de conectar o meio-campo com a linha de ataque, uma função que ele tinha plena capacidade para desempenhar. Além disso, com Bale em campo, o Real Madrid agora tinha velocidade para lançar contra-ataques rápidos pelas laterais. Eles podiam passar a bola para Bale na ponta e usar sua velocidade para tentar furar a defesa do Manchester City. A formação do City foi empurrada para o alto do campo, deixando grandes lacunas na defesa, o que era o espaço perfeito para um jogador como Bale explorar. O intervalo de 15 minutos passou voando, e os dois times voltaram a campo, prontos para o segundo tempo. Zidane, na tentativa de confundir Guardiola, evitou fazer substituições no início, mantendo sua tática em segredo. Guardiola olhou curioso para Isco, que permaneceu em campo apesar de uma atuação medíocre no primeiro tempo. Pelo que viu, Zidane deveria ter substituído Isco, mas por algum motivo, Zidane não fez. Para o City, isso foi até bom. Com Isco em campo, a defesa do Real Madrid teria vulnerabilidades que o City poderia explorar. Aos 55 minutos, o Manchester City recuperou a posse de bola no terço de ataque e lançou um rápido contra-ataque. Kevin De Bruyne fez um passe perfeito que passou pela defesa do Real Madrid.
Sérgio Agüero recebeu o passe, avançou para a área e finalizou com frieza, vencendo Courtois. 1-0 Manchester City assumiu a liderança. Agüero estava em êxtase. Começou a correr em direção à torcida, pronto para arrancar a camisa em comemoração, mas logo pensou melhor, sabendo que levaria um cartão amarelo. Em vez disso, escorregou de joelhos em uma comemoração apaixonada, e seus companheiros de equipe correram atrás dele, juntando-se a ele na derrapagem. Pep Guardiola pulou de alegria na lateral do campo e abraçou sua comissão técnica em comemoração. Do outro lado, Zidane, que tinha acabado de chamar Bale para o aquecimento, assistiu frustrado ao gol sofrido pelo seu time. Ele estava furioso, sentindo que deveria ter substituído Isco antes para evitar que isso acontecesse. Agora cheio de arrependimento, Zidane sabia que não havia como voltar atrás, mas não era tarde demais para fazer ajustes. Assim que Bale terminou o aquecimento, Zidane fez a substituição sem hesitar. A entrada de Bale imediatamente aumentou a ameaça ofensiva do Real Madrid. Aos 59 minutos, o Real Madrid lançou-se ao ataque pela direita. Usando sua velocidade, Bale correu pela ponta, olhou para cima para ver quem estava na área e cruzou com precisão. Cristiano Ronaldo pegou a bola no ar, subiu mais alto que os defensores do City e cabeceou forte em direção ao gol. A habilidade de Ronaldo em cabecear era incomparável, e este chute não foi exceção. Foi perfeitamente posicionado e batido com força. No entanto, a sorte não estava do seu lado, pois a bola bateu no travessão e quicou para fora. Um suspiro coletivo ecoou pelo estádio, e Ronaldo, frustrado, levou as mãos à cabeça, visivelmente decepcionado. Ele tinha certeza de que a bola entraria, mas a trave o impediu. Bale olhou para Ronaldo, mas não disse nada, embora por dentro estivesse ansioso pela próxima oportunidade. Se tivesse outra chance, planejava chutar ele mesmo. O ritmo do jogo continuou a acelerar. Momentos depois do ataque do Real Madrid ameaçar o gol do City, o Manchester City lançou um rápido contra-ataque após um tiro de meta. Eles contornaram a defesa central fortemente fortificada do Madrid e atacaram pela mesma ala onde Bale estava posicionado. Lincoln avançou, abriu caminho pela defesa adversária e passou para Aymeric Laporte, que o ultrapassou. Laporte cruzou rasteiro para a entrada da área, onde Lincoln chutou forte de longa distância. Desta vez, porém, o goleiro do Madrid, Courtois, fez uma defesa espetacular. Ele saltou alto, afastando a bola por cima do travessão com uma das mãos, salvando seu time do perigo. Essa defesa deu um grande impulso moral ao Madrid, com vários companheiros correndo para cumprimentar Courtois. O próprio goleiro estava cheio de orgulho. Defender um chute de Lincoln foi motivo de orgulho por muito tempo. Lincoln não desanimou. Após uma breve conversa com De Bruyne, decidiram que De Bruyne cobraria o escanteio. Ele cruzou para o segundo poste, onde Virgil van Dijk cruzou, mas cabeceou para fora sem causar perigo. À medida que o segundo tempo avançava, ambas as equipes intensificaram o ritmo de seus ataques. Evitaram o meio-campo congestionado e se concentraram em criar chances pelos flancos. Cruzar a bola pelas laterais tornou-se a tática principal para ambos os lados. Nesse ponto, tudo se resumia a qual time tinha melhores cruzamentos e quais jogadores eram mais fortes no jogo aéreo. Jogadores como Agüero, que era baixo e tinha dificuldades para vencer duelos aéreos, foram gradualmente desaparecendo do esporte. Guardiola percebeu isso rapidamente e não hesitou em convocar Erling Haaland. Erling, você quer jogar a final da Liga dos Campeões? Haaland, ao ouvir as palavras de Guardiola, levantou-se do banco como uma mola carregada. Sim, treinador, eu quero jogar. Esta era a final da Liga dos Campeões, um palco onde os jogadores podiam se destacar. Haaland era jovem, mas não era tolo. Ele sabia que se aproveitasse a oportunidade, isso beneficiaria muito sua carreira futura. Afinal, quantos jovens de 17 anos já jogaram uma final da Liga dos Campeões? Então vá se aquecer. Guardiola ficou satisfeito com o entusiasmo de Haaland. Um jogador jovem com garra e energia, era exatamente o que o time precisava. A última coisa que ele queria eram jogadores sem garra e ambição. Embora Haaland estivesse ansioso para entrar em ação, ele sabia que precisava ser paciente. Precisava se aquecer adequadamente para evitar lesões ao entrar em campo. 5 minutos depois, Haaland estava pronto. Guardiola o substituiu, substituindo Agüero. Agüero, no entanto, não estava nada entusiasmado. Ele havia marcado o único gol da partida até então e sentia que estava jogando bem. Porque o técnico não confiava nele para continuar. A frustração dele era compreensível. Afinal, nenhum jogador quer ser substituído quando está jogando bem. Normalmente, Guardiola poderia ter explicado seu raciocínio a Agüero, mas hoje não teve tempo. Seu foco estava totalmente no jogo, fazendo ajustes com base no desenrolar da partida. Um aspecto fundamental para avaliar a qualidade de um treinador é sua tomada de decisões durante o jogo. Lendas como Ferguson, Ancelotti e Mourinho eram mestres nisso. Por outro lado, Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, era frequentemente criticado por sua falta de decisão em mudanças táticas. Guardiola também não era considerado particularmente forte nesse aspecto, o que o havia prejudicado em campanhas anteriores da Liga dos Campeões. Quando o Real Madrid viu que o City havia substituído um atacante de 17 anos, ficou confuso. Quem é esse garoto? O que a City está pensando? Os torcedores do Madrid também ficaram confusos. Por que substituir Agüero, que estava jogando tão bem? No entanto, a torcida do Liverpool que assistia à partida sentiu uma pontada de dor. Não se esqueceram de que o mesmo garoto havia marcado 2 gols contra eles. Zidane também havia estudado Haaland. Embora o jogador fosse jovem e ainda em desenvolvimento, sua capacidade de cabecear já era um diferencial. A intenção de Guardiola era clara. Haaland estava lá para vencer duelos aéreos na área. Zidane rapidamente gritou instruções aos seus jogadores, alertando-os para serem cautelosos com Haaland e não se deixarem enganar por sua aparência jovem. Seguindo as ordens de Zidane, Sérgio Ramos assumiu a tarefa de marcar Haaland.
Com anos de experiência defensiva e confiança em sua forma atual, Ramos acreditava que conseguiria lidar com o jovem atacante. Mas quando eles começaram a disputar posição na área, Ramos rapidamente percebeu algo estranho. Espera, o que está acontecendo? Por que esse garoto se sente feito de pedra? Eu não consigo nem empurrá-lo. Assim que Ramos estava se acostumando com a força de Alan, o jovem atacante deu um empurrão em Ramos, recuou 2 passos e pulou para trás, chutando a bola com a cabeça em direção ao gol. Foi uma jogada inteligente. A Alan percebeu que Courtois estava posicionado próximo ao primeiro poste, então mirou no segundo poste. A ideia dele era sensata, mas ele subestimou a velocidade de reação e o alcance de Courtois. O goleiro se moveu rapidamente pelo gol, esticando os braços longos para desviar a bola no último instante. A Alan ficou perplexo. Como ele conseguiu salvar aquilo? Esse cara é o Superman? Lin Quan, que havia observado de perto a tentativa de Alan, aproximou-se e deu-lhe um tapinha no ombro. Da próxima vez, tente quicar a bola no chão. Esse é o chute mais difícil para um goleiro prever e defender. A Alan assentiu entusiasmado. Ele tinha aprendido algo novo de novo. Em retrospectiva, ele percebeu que seu chute, embora bem colocado, faltou velocidade. Deu tempo demais para o goleiro reagir. Se tivesse sido um goleiro mais rápido, como Casillas ou Oblak, teria sido ainda pior. Quando Lin e De Bruyne se preparavam para tentar novamente, o Real Madrid lançou um rápido contra-ataque pelo lado esquerdo. Marcelo driblou até a linha de fundo e cruzou da entrada da área. Quando o cruzamento chegou, havia 4 zagueiros do Manchester City na área, com apenas Cristiano Ronaldo e Bale no Real Madrid. Era 4 contra 2, então os defensores do City estavam bem posicionados para lidar com o perigo. Mas Bale, vendo como a defesa estava montada, decidiu não fazer um arremesso normal. Em vez disso, ele tentou um chute audacioso. Os jogadores na área, assim como os torcedores no estádio e aqueles que assistiam pela TV, ficaram atonitos quando Bale saltou alto no ar e executou o chute de bicicleta perfeito. A bola fez uma curva linda e foi direto para o canto superior direito da rede. 1-1 Real Madrid empatou. O estádio ficou em um momento de silêncio chocado enquanto todos processavam o que tinha acabado de acontecer. Até Zidane, que havia marcado um dos gols mais bonitos da história da Liga dos Campeões, ficou boquiaberto, incrédulo. Ele mal conseguia conter o choque. Um humano realmente fez isso? Esse cara é um alienígena? O gol de Bale não só empatou o placar como também elevou o ânimo do Real Madrid, mas desanimou do City. O próprio Bale pareceu surpreso com o chute, e principalmente com a forma tão espetacular. Ele se levantou de um salto, com os braços estendidos como um avião, e correu pelo campo em comemoração. Os demais jogadores do Madrid o seguiram como jato seguindo um avião, correndo com grande entusiasmo. Ronaldo, no entanto, não se juntou à comemoração do grupo. Olhou para a bola ainda rolando na rede e depois para Bale, que aproveitava o momento. Balançando a cabeça levemente, Ronaldo se virou e caminhou de volta para o círculo central para aguardar o reinício. Bale estava em campo há apenas alguns minutos e já havia marcado, enquanto Ronaldo, que havia jogado por mais de 60 minutos, ainda não havia balançado as redes. Isso deixou frustrado. Este era seu último jogo pelo Real Madrid, e ele queria encerrar sua carreira de 9 anos com uma despedida perfeita. Ronaldo queria desesperadamente marcar, mas até então, as oportunidades simplesmente não tinham aparecido. Às vezes, quanto mais você quer marcar, mais difícil é encontrar a rede. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 616. O chute de bicicleta deslumbrante de Bale foi tão incrível que até mesmo Lin Quan, apesar de estar no time adversário, não conseguiu deixar de acenar com a cabeça em sinal de aprovação. Foi um gol tão difícil e espetacular que mesmo que Bale tentasse novamente, talvez não conseguisse repeti-lo com a mesma perfeição. Com o gol de Bale, o placar empatou novamente e o ânimo do Real Madrid estava nas alturas. Imediatamente, eles lançaram um ataque agressivo contra o Manchester City, na esperança de capitalizar o momento. Os ataques deles de fato colocaram a defesa do City sob muita pressão, com o entusiasmo de Bale e a determinação de Ronaldo em marcar causando caos na defesa do City. No entanto, o Manchester City se ajustou rapidamente. Seus atacantes recuaram para ajudar o meio-campo, fortalecendo suas interceptações no meio do campo. Os volantes e laterais pressionaram os pontas do Real Madrid, parando seus cruzamentos. Como resultado, a ameaça de ataque do Real Madrid diminuiu gradualmente e o jogo se estabilizou novamente. Durante esse período, ambas as equipes tiveram algumas chances. Aos 69 minutos, o Manchester City completou uma série de passes rápidos perto da área. Lin Quan carregou a bola pela entrada da área e de repente chutou rasteiro em direção ao canto inferior direito do gol. A altura de Courtois, normalmente uma vantagem, tornou-se uma desvantagem nessa situação. Sua reação mais lenta a chutes baixos significava que ele não conseguia se abaixar rápido o suficiente para parar a bola. No momento em que os jogadores do City perto da área erguiam as mãos em comemoração, pensando que Courtois havia sido derrotado, um baque alto ecoou pelo estádio. A bola bateu na trave e voltou para o campo. Os torcedores do Manchester City gemeram de frustração. Mais uma vez, a trave os havia impedido. Quantas vezes a trave os pararia nesta partida? Enquanto os torcedores do City se desesperavam e os do Madrid suspiravam aliviados, pensando que haviam escapado por pouco do desastre, um borrão azul avançou rapidamente. Antes que os zagueiros do Madrid pudessem afastá-lo, a bola foi rebatida para o fundo das redes. Rafael Varane, que tentou afastar a bola, errou completamente, caindo no chão. Apesar da dor da queda, sua reação imediata foi verificar quem havia roubado a bola de seus pés. O que ele viu foi o número 10 nas costas da camisa de Lin Quan. Quem marcou não foi qualquer um, foi o próprio Lin Quan. Prevendo a possibilidade de a bola não entrar, Lin estava pronto para pegar o rebote, e seu instinto deu resultado. Como dizem, o que é para ser seu, eventualmente chegará até você. Ao longe, Ronaldo balançou a cabeça, incrédulo. Sério? Pensou.
Talvez ele precisasse ser mais agressivo, buscando ele mesmo esse tipo de oportunidade de rebote. O gol de Lincoln mudou o rumo da partida mais uma vez. O placar estava em 2-1, com o Manchester City retomando a liderança. A essa altura, o jogo já havia chegado à marca de 70 minutos, restando apenas cerca de 20 minutos para o tempo regulamentar. O tempo estava se esgotando para o Real Madrid. Ataquem! Todos ataquem! Gritou Zidane ansioso enquanto olhava para o relógio e tirava a gravata, frustrado. Estava apertada demais, e ele mal conseguia respirar. Os jogadores do Real Madrid em campo entenderam a urgência da situação e pressionaram ainda mais para encontrar o empate. Mas o City começou a reforçar a defesa, e as tentativas desesperadas do Real Madrid de forçar o gol só ajudaram a solidificar a formação do City. Os melhores times raramente recorrem ao estacionamento do ônibus, mas nos últimos 20 minutos de uma final da Liga dos Campeões, eles até bloqueariam o gol inteiro com um ônibus se as regras permitissem. Com a estrutura defensiva do City, os contra-ataques rápidos do Madrid tornaram-se ineficazes, e seu jogo de passes curtos pelo centro também não estava dando resultados. As opções restantes eram bolas paradas e duelos aéreos, a especialidade de Ronaldo. A partir dos 70 minutos, Ronaldo se tornou hiperativo. Participou de todas as cabeçadas dentro da área e se destacou em todas as cobranças de falta. Infelizmente para ele, estava sendo marcado pelo titã defensivo do City, Virgil van Dijk. Van Dijk se igualava a Ronaldo em altura, força e capacidade de salto, e também era mais jovem. Com a marcação cerrada de Van Dijk, Ronaldo teve dificuldades para cabecear com precisão, apesar de dar tudo de si em cada lance. Ele nunca teve uma chance confortável de cabecear em direção ao gol. À medida que o tempo passava, os jogadores do Real Madrid ficavam cada vez mais impacientes e seus desarmes se tornavam mais violentos. Aos 82 minutos, Marcelo cometeu falta em Mbappé na ponta. O Manchester City cobrou a falta rapidamente e De Bruyne, avançando com a bola, olhou para cima para identificar a posição de Lincoln. Ele então deu um de seus passes diagonais característicos, do lado esquerdo do campo. O passe foi perfeito, passando pelos defensores do Madrid e parando bem na frente de Lin, permitindo que ele pegasse a bola sem perder velocidade. Que passe, pensou Lin, elogiando De Bruyne em silêncio. Só De Bruyne conseguia dar um passe tão preciso e potente. Varane, percebendo que não conseguiria interceptar a bola, entrou em pânico e agarrou a camisa de Lin, mas pareceu esquecer que estavam na área. O árbitro já havia levado o apito à boca, pronto para apitar o pênalti. Mas Lincoln não se deixou abater pelo puxão de Varane. Ele se livrou da pegada do defensor, firmou o pé direito no chão e chutou a bola com o pé esquerdo pouco antes de Courtois conseguir fechá-lo. A bola voou como uma bala, passando por Courtois e cruzando a linha do gol em direção ao fundo da rede. A força do chute foi tanta que a bola empurrou a rede para trás, como se estivesse tentando se soltar dela. O placar agora era 3-1. O Manchester City reagiu no segundo tempo, marcando 2 gols rápidos e deixando o Real Madrid cambaleando. Após o gol, Lincoln correu em direção à bandeirinha de escanteio, abrindo bem os braços, parecendo um deus descendo à terra. Esta celebração foi popularizada por Jude Bellingham, mas muito antes dele, muitos jogadores de futebol a usaram para marcar seus momentos de glória. Enquanto Lin se posicionava diante das arquibancadas, os torcedores irromperam em aplausos ensurdecedores. O teto do Estádio Olímpico de Kiev parecia que seria arrancado pela força do rugido. Lin, Lin, Lin. A multidão gritava o nome de Lincoln como se adorasse um salvador, com vozes cheias de admiração e respeito. Entre os torcedores neutros presentes no estádio, muitos eram torcedores de Lincoln. Para eles, assistir a um jogo tão incrível ao vivo e ver seu jogador favorito fazer uma apresentação tão espetacular valeu cada centavo gasto em ingressos. Alguns até esperavam testemunhar a comemoração característica de Lin, levantar a gola em sinal de triunfo. Mais um gol. Alguém na multidão começou a gritar e logo em seguida, gritos para que Lin marcasse outro gol ecoaram por todo o estádio. Lin sorriu para a torcida, olhando para o gol do Madrid. Mais um gol? Seria difícil. Não havia muito tempo restante e ele poderia não ter outra chance. Mas como Lin sempre gostou de agradar os fãs, decidiu tentar. Courtois, sentindo o olhar intenso de Lin, estremeceu involuntariamente. Opa, parece que acabei de ser alvo de uma fera. O segundo gol de Lin mudou drasticamente a partida. O Real Madrid, que estava em uma posição tão favorável 20 minutos antes, agora estava em uma situação desesperadora. Até os torcedores mais otimistas do Real Madrid estavam começando a entrar em pânico. Restavam menos de 10 minutos do tempo regulamentar e mesmo com os acréscimos, eles tinham apenas 13 ou 14 minutos de jogo. Marcar 2 gols para empatar ou 3 gols para vencer em tão pouco tempo parecia quase impossível, mesmo para um time tão bom quanto o Real Madrid. Os torcedores sentiram uma profunda amargura. Será que o troféu que tanto lutamos para tirar do Manchester City no ano passado vai voltar para eles? Foi um sentimento que pesou também sobre os jogadores do Real Madrid, especialmente Ronaldo e Bale. Bale, que tinha acabado de entrar no jogo e estava ansioso para continuar jogando, não conseguia acreditar que eles iriam perder tão cedo. Quanto a Ronaldo, Lincoln já havia marcado 2 gols, enquanto ele não havia marcado nenhum. Foi especialmente frustrante para Ronaldo, considerando que esta era sua partida de despedida pelo Real Madrid. Perder a partida e deixar o time daquele jeito era algo que ele não conseguia aceitar. Ele não queria ser lembrado como o jogador que fugiu após uma derrota. Motivados pela determinação, Ronaldo e Bale deixaram de lado quaisquer frustrações anteriores, unidos por um objetivo comum, vencer este jogo. Talvez devido à confortável vantagem de 2 gols do Manchester City, seus jogadores começaram a relaxar um pouco. Aos 84 minutos, o Real Madrid recuperou a bola perto do círculo central, e Bale correu pela ponta. Cortando para dentro, perto da entrada da área, ele tocou para Ronaldo que aguardava na área.
O passe não foi perfeito, foi um pouco alto, dificultando o controle de Ronaldo. Mas Ronaldo, recusando-se a deixar a chance escapar, parou abruptamente, inclinou-se para frente e cabeceou desajeitadamente a bola em direção ao gol. Foi tão perto do gol que Navas quase não teve tempo de reagir e, para piorar, mergulhou na direção errada. A cabeçada de Ronaldo encontrou o fundo da rede, deixando o placar em 3-2. O Real Madrid descontou e Ronaldo finalmente marcou o gol que tanto procurava. Que passe! Depois de se levantar, Ronaldo olhou para o gol do City, confirmou que o gol foi válido e saltou no ar radiante. Apontou para Bale do outro lado do campo, fazendo sinal para que ele se juntasse à comemoração. Bale, parecendo um pouco tímido, sorriu de volta. No passado, ele poderia ter apenas batido palmas e não participado ativamente da comemoração, mas desta vez, correu até Ronaldo e o abraçou apaixonadamente. Bale, sabendo que era um dos favoritos de Florentino Pérez, pareceu entender algo importante. Pela primeira vez, o relacionamento entre Ronaldo e Bale melhorou. Muito bem, como esperado dos melhores. O Salvador sempre aparece quando mais importa. Quem poderia resistir a amar um jogador como ele? Os fãs de Ronaldo ficaram radiantes depois de ver o ídolo marcar, cobrindo de elogios. Marcar um gol em uma final da Liga dos Campeões já é difícil, mas marcar um gol tão crucial quando seu time está perdendo e sob imensa pressão torna isso ainda mais notável. Zidane e os jogadores do Real Madrid, depois do gol de Ronaldo, começaram a acreditar que ainda tinham uma chance. Eles estavam agora apenas um gol atrás, e sem a regra dos gols fora de casa na final, mais um gol levaria o jogo para a prorrogação. Na última final da Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu ao levar o jogo para a prorrogação e por fim para os pênaltis. Se conseguissem levar o City para a prorrogação novamente, teriam uma chance de repetir o sucesso do ano passado. Mas com a confiança do Real Madrid aumentando, o Manchester City começou a sentir a pressão. Uma vantagem de 2 gols traz uma sensação de segurança e relaxamento, mas quando essa vantagem cai para apenas um gol, o time que está na frente fica tenso. Uma vantagem de apenas um gol pode ser apagada a qualquer momento, sem trazer nenhum conforto ao time que está na frente. Aliás, o medo de perder essa pequena vantagem pode levá-los a jogar de forma mais cautelosa e defensiva, dificultando a manutenção da vantagem. Mas jogar muito defensivamente contra um adversário agitado é perigoso. Sem representar qualquer ameaça ofensiva, o time adversário pode jogar tudo para frente sem medo de um contra-ataque. Com o momento crescente do Real Madrid, táticas puramente defensivas seriam a jogada errada. Lincoln sabia disso, então, após o reinício do jogo, imediatamente pediu a posse da bola. Sua intenção era manter a pressão e evitar que seus companheiros recuassem demais. Nesse ponto, todos no time estavam sentindo o peso da pressão. Os jogadores começaram a passar a bola para trás com mais frequência, tentando mantê-la em áreas mais seguras. Se o Madrid aplicasse pressão suficiente, poderia forçar um erro e recuperar a bola perto do gol do City. Se isso acontecesse, o Madrid poderia chutar imediatamente e a defesa e o goleiro do City quase não teriam tempo para reagir. Nas laterais do campo, Guardiola também percebeu que não podia se dar ao luxo de ficar parado. Ao ver as ações de Lincoln, Guardiola gritou para seus jogadores avançarem e o apoiarem. Se Lincoln atacasse sozinho, os jogadores do Madrid o atacariam, e até mesmo alguém tão talentoso quanto Lincoln acabaria perdendo a bola. A essa altura, o Real Madrid jogava como se estivesse em posse de bola. Sempre que tinha posse de bola, imediatamente a lançava para frente, concentrando-se apenas no ataque. Não havia como Manchester City deixá-los controlar a bola. Eles tinham que manter a posse de bola a todo custo. Capítulo 617. As intenções do Manchester City eram óbvias demais, e os jogadores do Real Madrid rapidamente perceberam. Falte nele rápido. Derrube-o. Ao ver o Manchester City tentando controlar a posse de bola, os torcedores do Real Madrid gritaram ansiosamente nas arquibancadas. Casemiro imediatamente tentou um carrinho, e vendo quão agressivo era, Lincoln optou por não proteger a bola, deixando-a sair pela linha de fundo. A bola ainda pertencia ao Manchester City e a essa altura, os jogadores do City já entendiam as intenções do capitão e do treinador. Quando o bandeirinha levantou a bandeira, sinalizando que a bola ainda era deles, os jogadores do City não se apressaram. Eles correram devagar para pegar a bola e se preparar para um lateral. Os jogadores do Real Madrid rapidamente se posicionaram para defender, preparando-se para interceptar a bola e lançar o ataque. Mas o jogador do City que lançou olhou para a esquerda, depois para a direita, e finalmente jogou a bola de volta para seu próprio lateral no fundo do campo deles. Kyle Walker recebeu a bola, e Karim Benzema imediatamente partiu para cima dele. Walker a devolveu para o goleiro e Benzema mudou seu foco, correndo em direção ao goleiro. Na partida anterior do Manchester City contra o Liverpool, Lincoln aproveitou um erro do goleiro do Liverpool, Karius, o que inspirou outros atacantes. Às vezes, apenas fazer aquela corrida extra pode levar a um gol inesperado. Afinal, nem todo goleiro tem nervos de aço. Se um goleiro entra em pânico ou não percebe a pressão, um erro pode dar ao adversário um gol fácil. Benzema tinha essa ideia em mente, mas infelizmente para ele, o goleiro na sua frente não era Karius, era Ederson. Quando Benzema se aproximou, Ederson calmamente moveu a bola para a esquerda, esperando até que Benzema estivesse quase em cima dele antes de passar a bola para longe. Van Dijk recebeu o passe e Cristiano Ronaldo imediatamente o pressionou. Enquanto isso, do outro lado, Bale se posicionou entre Van Dijk e Laporte, bloqueando um passe para o lateral esquerdo do City. O Real Madrid claramente praticou essa pressão alta. Seus 3 atacantes usaram corridas e pressões implacáveis para espremer o espaço do City para segurar e passar a bola.
na esperança de forçar um erro e contra-atacar rapidamente. Era uma estratégia sólida, mas Van Dijk, de frente para o próprio gol, viu que seu caminho de passe para a ponta estava bloqueado. Então, virou-se em direção ao gol e chutou a bola para a ponta direita. Como Benzema havia abandonado sua posição, Kyle Walker se viu com bastante espaço. Walker havia se rebaixado intencionalmente para oferecer apoio, posicionando-se tão recuado que o meio-campo do Real Madrid não conseguia colocar nenhum jogador para pressioná-lo. Até mesmo os atacantes hesitavam em persegui-lo até a beira do campo. A pressão alta do Real Madrid falhou. Benzema, seu idiota. Você deixou eles passarem por você. Por que não marcou o Walker? A culpa é toda do Benzema. Acabamos de perder mais um minuto. Não aguento mais. Quando é que vão entregar esse burro? Alguns dos torcedores mais impacientes, frustrados com o desperdício de tempo e energia do Real Madrid, começaram a xingar alto. Embora não tenha sido totalmente culpa de Benzema, o fato de Walker, seu colega, ter recebido a bola significava que ele tinha que assumir a culpa. Após receber o passe de Van Dijk, Walker percebeu que o Real Madrid havia empurrado sua formação para o alto, deixando enormes brechas na defesa. Aproveitando a oportunidade, decidiu lançar um passe longo por cima. Enquanto Walker se preparava para lançar a bola, os atacantes do Manchester City pararam seus movimentos, se viraram e correram em direção ao campo do Real Madrid. Os jogadores do Real Madrid também perceberam o perigo e recuaram rapidamente para defender. Nesse momento, o Walker mandou a bola voando. Em vez de mirar em Mbappé à sua frente, ele fez um passe diagonal para o outro lado, para Lincoln. Instintivamente, Walker se sentiu mais seguro passando para Lincoln. Embora, teoricamente, passar a bola para Mbappé com sua velocidade pudesse ser uma opção mais perigosa, a mentalidade do Manchester City era jogar pelo seguro. Walker não queria correr riscos desnecessários. Lincoln não esperava que Walker lhe passasse a bola, já que não era particularmente rápido. Quando ele controlasse a bola, os zagueiros do Real Madrid teriam tempo de se posicionar. Mas tudo bem. Se necessário, eles poderiam simplesmente repetir o processo de desacelerar o jogo. Enquanto Lincoln controlava a bola, o lateral Nacho do Real Madrid e o meio-campista Modric se aproximaram, planejando marcar 2 gols e tirar a bola dele. A intenção deles era clara. Então, quando Lin viu Modric abandonar sua posição, ele rapidamente passou a bola para Gundogan no meio. Assim que Gundogan recebeu a bola, Casemiro correu em sua direção, forçando-o a passar para De Bruyne, que estava mais à frente. Gundogan continuou sua corrida para frente. De Bruyne, com Kroos atrás dele, não conseguiu se virar, então rapidamente passou a bola para Mbappé na ponta. A essa altura, Mbappé já havia diminuído o ritmo. Nessas situações de bola parada, sua ameaça diminuía bastante, e Marcelo já não o temia tanto quanto antes. Marcelo pressionou agressivamente, claramente esperando interceptar a bola e lançar seu próprio contra-ataque, buscando fazer uma assistência decisiva na ponta. A ideia dele não era ruim, mas ele subestimou Mbappé. Inicialmente, Mbappé tinha poucas chances de avançar, mas a movimentação agressiva de Marcelo lhe deu uma oportunidade. Ao ver Marcelo se esforçar demais, Mbappé viu sua oportunidade. Passando a bola por entre as pernas de Marcelo com um golpe de noz moscada e então passando por ele com uma aceleração de foguete em direção à área do Real Madrid. Marcelo, atordoado por Mbappé ter passado por ele, tentou desesperadamente puxá-lo de volta para impedir o contra-ataque. Mas a velocidade explosiva de Mbappé era demais. A mão de Marcelo não agarrou nada além do ar, nem chegou perto de tocar a camisa de Mbappé. A mudança repentina no campo pegou ambos os times de surpresa. O Real Madrid tinha acabado de estabilizar sua defesa e buscava pressionar pela bola para lançar seu próximo ataque. Mas inesperadamente o City avançou pela lateral, deixando o gol do Real Madrid em perigo iminente. Os primeiros a reagir foram os 2 zagueiros centrais do Real Madrid, Ramos e Varane. Eles cerraram os dentes e correram de volta, na esperança de interceptar Mbappé antes que ele entrasse na área. Mas a essa altura, Mbappé estava a todo vapor, voando pelo campo como um raio. Comparados a ele, Ramos e Varane pareciam estar se movendo em câmera lenta. Eles não só não conseguiram alcançar Mbappé, como a distância entre eles continuou a aumentar. Embora eles estivessem correndo em linha reta enquanto Mbappé corria em ângulo, a distância entre eles aumentou visivelmente. Courtois percebeu que não tinha escolha a não ser sair da linha. Não podia simplesmente ficar no gol sem companheiros por perto para ajudá-lo. Cabia a ele parar aquele ataque. Pode vir. Courtois abriu os braços, dobrou os joelhos e manteve os olhos fixos em Mbappé, pronto para fazer a defesa. Mas Mbappé não se intimidou com a postura imponente de Courtois. Assim que entrou na área, lançou um olhar rápido para Courtois e, diante de dezenas de milhares de torcedores, realizou uma jogada incrível, uma finta perfeitamente cronometrada. Courtois não esperava por isso, e a finta de Mbappé foi tão convincente que Courtois perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Baque. Courtois caiu no campo completamente desequilibrado, enquanto no mesmo instante ouvia-se o som da bola batendo no fundo da rede. Desesperado, Courtois se virou e viu a bola parada dentro do próprio gol. O Manchester City marcou novamente. Mbappé tinha acabado de marcar um gol crucial, que basicamente selou a vitória. O placar agora era 4-2, com o City restabelecendo sua vantagem de 2 gols. Nas arquibancadas, os torcedores do Manchester City foram à loucura. Alguns até tiraram as camisas, pularam nos assentos, agitaram as roupas e gritaram de alegria. Alguns ficaram ainda mais animados, escalando as barreiras e tentando invadir o campo. Em campo, após confirmar que o gol foi validado, Mbappé correu para a lateral do campo, caiu de joelhos em comemoração e cobriu o rosto enquanto as lágrimas escorriam. Eu consegui mesmo. No ano passado, ele foi assombrado pela derrota na final do ano passado, jurando vingar a derrota e recuperar o título que era seu por direito. Hoje seu sonho finalmente se tornou realidade. E foi ele quem o tornou realidade. Como não se emocionar?
Foi uma jogada linda. Kylian, você conseguiu. Você é incrível. Haha, eu sabia que você conseguiria. Seus companheiros de equipe vieram de todas as direções, cercando Mbappé e o enchendo de elogios. Obrigado, obrigado a todos. Vou lembrar disso para sempre. Com lágrimas nos olhos, Mbappé sorriu e olhou para os rostos de todos os seus companheiros de equipe, determinado a lembrar daquele momento pelo resto da vida. Lincoln olhou para ele, sentindo que o tom de Mbappé soava como uma despedida. E fazia sentido. Com seu desejo de vingança satisfeito, não havia mais nada que o impedisse. A oferta do Paris Saint-Germain foi generosa demais e para um jogador de 19 anos, foi difícil resistir a um acordo tão tentador. No PSG, ele poderia ser o jogador principal, enquanto no City, ele nunca seria a estrela e teria que competir constantemente por uma vaga de titular. O melhor negócio estava claro. Lincoln sempre respeitou as escolhas dos outros, nunca interferindo nas decisões alheias. Ele simplesmente as aceitava com respeito e os melhores desejos. Há muitos caminhos neste mundo, e cada um tem o seu. O gol de Mbappé foi um duro golpe para o moral do Real Madrid. Ele havia marcado faltando apenas 3 minutos para o fim do tempo regulamentar. Quando a comemoração do City terminou, o relógio marcava 89 minutos. O quarto árbitro indicou que haveria 6 minutos de acréscimos, o que significava que o Real Madrid tinha apenas 7 minutos para marcar 2 gols. Marcar 2 gols em 7 minutos foi uma tarefa quase impossível. Assim que o jogo recomeçou, o Real Madrid jogou tudo o que tinha no ataque. O trio da BBC, Bale, Benzema e Cristiano, corria incansavelmente fazendo investidas, tirando os defensores de suas posições e tentando encontrar qualquer oportunidade para chutar. Mas tudo foi em vão. Os ataques do Real Madrid não conseguiam penetrar a defesa do City, e seus chutes de longa distância erravam o alvo ou eram bloqueados pelos defensores. O gol do City era como uma fortaleza e sua defesa era sólida, bem organizada e não mostrava sinais de pânico. Zidane soltou um suspiro profundo. Contra um time tão equilibrado sob pressão, os ataques desesperados do Real Madrid pareciam inúteis. Aos 92 minutos, Kroos disparou um chute de longa distância que passou por fora. Aos 94 minutos, a cabeçada de Ronaldo foi defendida por Ederson. Aos 95 minutos, Benzema girou e chutou de dentro da área, mas foi bloqueado novamente por Ederson. O escanteio do Real Madrid foi afastado por Van Dijk. Nas arquibancadas, ambos os grupos de torcedores estavam de pé, incapazes de permanecer sentados por mais tempo. O tempo estava quase acabando, e o árbitro já olhava para o relógio com frequência. Ainda assim, o Real Madrid não desistiu e tentou aproveitar todas as oportunidades para atacar o gol do City. Eles são uma equipe muito tenaz. Sim, o Real Madrid não jogou mal, mas enfrentou um adversário mais forte. Um Real Madrid tão forte, mas eles tiveram que enfrentar um Manchester City ainda mais forte. Se fosse em qualquer outro momento, talvez pudessem ter conquistado o tricampeonato da Liga dos Campeões. Fãs neutros e até mesmo alguns torcedores do City não conseguiram deixar de sentir um pouco de pena do Real Madrid. Chegar à final da Liga dos Campeões 3 anos seguidos foi uma prova da imensa força do Real Madrid. E conseguir tirar o troféu da Liga dos Campeões do Manchester City no ano passado não foi pouca coisa. Mas infelizmente para eles, seus oponentes este ano foram ainda mais fortes, tão fortes que o desempenho do Real Madrid, por melhor que tenha sido, empalideceu em comparação. No minuto 97, depois que a última tentativa de bicicleta de Bale falhou, o árbitro finalmente apitou, encerrando a partida. Lincoln chutou a bola para as arquibancadas, esticou os braços e correu em direção à lateral do campo, abraçando Guardiola com um abraço de urso. A força do abraço derrubou Guardiola no chão, e o resto do time foi para cima deles, um após o outro. Vai quebrar. Sai fora, senão eu quebro. Alan, seu grande idiota, você é o mais pesado. Levanta. Foden, pare de pular em cima. Você vai me esmagar. Guardiola, normalmente calmo e composto, estava genuinamente irritado pela primeira vez, chamando seus jogadores pelos nomes, e suas palavras saíam em rajadas rápidas como uma metralhadora. Os jogadores riram muito, mas depois de mais um pouco de confusão, eles levantaram o treinador do chão. Assim que Guardiola se levantou, sem tempo nem para repreendê-los pela confusão, os jogadores agarraram seus braços e pernas e gritando 1, 2, 3, o jogaram para o alto. Ah, tenho medo de altura. Pare de me jogar. Me coloque no chão agora. Os gritos agudos de Guardiola ecoaram pelo ar. Os jogadores estavam se divertindo muito e estavam prestes a jogá-lo para cima mais algumas vezes quando notaram uma onda enorme de fãs pulando as barreiras, correndo em direção ao campo. Em pânico, os jogadores saíram correndo, deixando Guardiola para trás no chão. Guardiola sentiu como se seu cóccix tivesse sido quebrado enquanto se levantava lentamente, esfregando o traseiro dolorido e resmungando. Foi quando os fãs o cercaram e suas roupas foram rasgadas. Lincoln, observando de longe, deu uma palmada no rosto. A imagem de Guardiola estava completamente arruinada. Lá está Lincoln. Não deixe ele escapar. Enquanto Lincoln aproveitava o espetáculo, ele de repente percebeu que os fãs haviam mudado o foco e agora estavam avançando em sua direção. Assustado, Lincoln saiu correndo, seguindo seus companheiros de equipe. Mas seus companheiros travessos já haviam se trancado dentro do vestiário, deixando Lincoln abandonado do lado de fora. Se foi de propósito ou não, ninguém sabia. Agora, Lincoln estava completamente sozinho, com uma horda de fãs enlouquecidos invadindo o túnel, e a segurança não conseguia detê-los. E assim, Lincoln ficou completamente perplexo, sozinho enquanto o caos se desenrolava. Capítulo 618. Já fazia 5 dias que a final da Liga dos Campeões havia terminado. Já era junho, e a abertura da Copa do Mundo de 2018 na Rússia estava cada vez mais próxima. As 32 seleções participantes do torneio estavam todas em modo de preparação intensa.
Como Lin Quan e David Silva tinham acabado de participar da final da Liga dos Campeões, eles se apresentaram às suas seleções mais tarde do que a maioria. O técnico Vicente Del Bosque, ao saber que Lin Quan e os outros tinham acabado de terminar uma partida importante e não estavam totalmente recuperados, deu a eles 3 dias extras de descanso antes de se juntarem ao time. No entanto, 3 dias não foram suficientes para apagar o cansaço de uma temporada inteira. Afinal, a brutal Premier League inglesa não tem pausa de inverno. A lesão do David é um pouco complicada. Ele pode precisar de 3 a 4 semanas de descanso, então pode não conseguir jogar na fase de grupos. Infelizmente, David Silva se machucou na final da Liga dos Campeões, o que significa que ele perderá os treinos da equipe antes da Copa do Mundo. Deveríamos convocar outro jogador? Os outros técnicos da comissão técnica de Del Bosque pediram sua opinião. Como a Copa do Mundo ainda não havia começado, ainda havia tempo para fazer mudanças no elenco. Uma vez que o torneio começasse, seria tarde demais para substituir jogadores lesionados. Esqueça, vamos ficar com ele. É difícil substituir alguém nessa posição. Del Bosque balançou a cabeça negativamente. O único jogador que poderia rodar com David Silva era Andrés Iniesta, mas outros naquela posição não estavam no mesmo nível e não podiam substituí-los. Além disso, Iniesta já tinha 34 anos, e sua resistência e forma não o permitiam mais jogar partidas completas. Isso tornou David Silva ainda mais crucial. Ele também jogou com Lin Quan por anos no clube, o que significava que a química entre eles era a melhor da seleção nacional. Ter Silva em campo tornou mais fácil para o time se conectar e despertar a criatividade, ajudando em jogadas de ataque e potencialmente salvando o time em momentos críticos. Então, mesmo que ele não pudesse jogar na fase de grupos, Del Bosque decidiu mantê-lo no elenco. Se Silva se recuperasse a tempo, ele poderia jogar nas fases eliminatórias. Tudo bem, então enviaremos a lista final sem alterações? A lista da seleção nacional teve que ser enviada à Federação Espanhola de Futebol, que então a enviaria à FIFA para confirmação oficial. Sim. Del Bosque assentiu distraidamente enquanto observava o campo de treinamento. Embora tivesse selecionado cada um desses jogadores, ele se sentia um pouco estranho com o time, já que muitos rostos conhecidos de Copas do Mundo anteriores estavam ausentes. Ainda assim, ver Lin Quan em campo lhe trouxe algum alívio. Este time não era tão forte quanto os das 2 últimas Copas do Mundo. No entanto, os fãs espanhóis, assim como os fãs do mundo todo, tinham grandes expectativas em relação à Espanha, já que o país era o atual campeão. Muitos viam a Espanha como uma das favoritas para vencer o torneio, mas para Del Bosque e aqueles familiarizados com o funcionamento interno da equipe, vencer com esta equipe seria um grande desafio. Del Bosque tinha agora 68 anos e planejava se aposentar depois desta Copa do Mundo. Quando chegasse o próximo campeonato europeu, ele teria 70 anos, e quando chegasse a Copa do Mundo do Catar, ele teria 72. Ele simplesmente não teria energia para continuar treinando, mesmo que as tarefas da seleção nacional fossem menos exigentes do que a gestão do clube. Além disso, mesmo que não tenha conseguido levar a seleção a mais um título desta vez, ele já havia conquistado 2 Copas do Mundo. De todos os treinadores famosos do futebol, quantos poderiam afirmar ter vencido 2 Copas do Mundo? Ele estava satisfeito com suas conquistas e honrarias. Após esta Copa do Mundo, ele planejava passar a responsabilidade para treinadores mais jovens. Pep Guardiola, do Manchester City, era um dos seus principais candidatos. Outro candidato em potencial era Luís Henrique, que havia deixado o cargo de técnico do Barcelona no ano anterior. Ambos treinaram o Barcelona, o que significa que entendiam as táticas e o estilo de jogo empregados pelo Barça, o que era crucial, já que muitos jogadores da seleção espanhola vinham do Barcelona. Se o técnico da seleção não conhecesse o estilo do Barcelona, ele não conseguiria administrar bem o time. Claro que isso pode mudar no futuro. O Barcelona não era mais tão dominante na La Liga como antes. Depois que a geração de ouro de La Masia se aposentou, a influência do Barcelona na seleção nacional diminuiria gradualmente, e o grupo de potenciais treinadores da seleção aumentaria. Assim que Lin Quan chegou ao treinamento, Del Bosque imediatamente organizou uma disputa entre os jogadores titulares e os reservas. Durante os treinos, os chamados jogadores titulares não eram a escalação final para a Copa do Mundo. O técnico principal decidia o time titular final com base no desempenho dos jogadores durante as partidas de treinamento, sua forma física e sua atitude nos treinos. No entanto, havia algumas posições que dificilmente mudariam. Por exemplo, Lin Quan na frente e Iniesta no meio-campo, Sérgio Ramos na defesa e David De Gea no gol. Enquanto esses 4 não estivessem lesionados, suas vagas de titular estavam garantidas. Após vários treinos, Del Bosque organizou um amistoso contra a Suíça para testar o progresso da equipe. A Suíça, assim como a Espanha, também seguia para a Copa do Mundo. Estava no grupo E, ao lado de Sérvia, Brasil e Costa Rica. Essas seleções não eram fáceis de derrotar, especialmente o Brasil, que também era considerado um dos favoritos à conquista do torneio. Embora não fosse tão favorita quanto 4 anos antes, a seleção brasileira ainda era uma potência que ninguém podia subestimar. Dado o potente ataque do Brasil, a Suíça queria testar sua defesa contra um adversário igualmente forte ou até mais forte, daí o amistoso contra a Espanha. A Suíça não era conhecida por sua capacidade ofensiva, mas sua defesa era sólida. Durante a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, a Espanha foi derrotada pela Suíça. Nesta partida, a Suíça jogou mais seriamente que a Espanha. Com a força da Espanha, avançar da fase de grupos não seria muito difícil. Mas a Suíça enfrentou uma situação mais difícil. Eles provavelmente não venceriam o Brasil. Então suas principais oportunidades de marcar pontos seriam contra a Sérvia e Costa Rica. O ataque da Suíça não era particularmente forte, então eles tiveram que se concentrar em uma defesa sólida e aproveitar os erros dos adversários para marcar. 30 minutos do primeiro tempo, o placar ainda estava 0-0.
Mesmo sendo apenas um amistoso e o resultado não sendo importante, Del Bosque ficou inquieto ao ver seu time com dificuldades ofensivas. Diferentemente das partidas competitivas, os amistosos não limitavam o número de substituições. Então a Espanha não podia depender de seu típico jogo de posse de bola para desgastar a resistência do adversário e capitalizar erros causados pela fadiga. Em vez disso, a Espanha teve que se concentrar em praticar suas estratégias de ataque no jogo posicional. Mas o sucesso no jogo posicional exigia altos níveis de química entre os jogadores. Dado que esses jogadores vieram de clubes diferentes, cada um com seu próprio estilo, ficou claro que eles ainda estavam se adaptando aos hábitos uns dos outros. Eles precisavam de tempo para se entrosar, para descobrir como se sincronizar em campo e trabalhar juntos sem problemas. Não foi particularmente difícil, mas levou tempo, algo que as seleções nacionais não tinham muito, principalmente com seus curtos períodos de preparação. Essa falta de tempo explicava o desempenho medíocre. Reclamar não adiantava, então Del Bosque se concentrou em fazer mudanças. Ele substituiu Iniesta pelo versátil meio-campista Saúl Ñíguez do Atlético Madrid. Saúl podia atuar em diversas funções no meio-campo e aos 23 anos tinha excelente resistência, grande capacidade de corrida e ótima cobertura do campo. Além disso, ele também tinha boa velocidade e explosão, e podia até jogar como ponta se necessário. Del Bosque tinha grandes expectativas em Saúl. Se o jovem conseguisse manter a forma atual, provavelmente se tornaria um jogador-chave para a seleção na próxima Copa do Mundo. Por enquanto, o plano de Del Bosque era que Saúl apoiasse Lin Quan, tirando os defensores de suas posições e criando espaço para Lin organizar os ataques e finalizar. Quanto ao outro meio-campista, Isco, sua função era simples, distribuir a bola. Usando sua visão e criatividade, ele teve que se concentrar em levar a bola aos atacantes e criar oportunidades de gol. Com esse ajuste no meio-campo, o jogo ofensivo da Espanha melhorou rapidamente. Aos 38 minutos, Lin Quan deu assistência para Diego Costa marcar o primeiro gol do jogo. Del Bosque sorriu satisfeito. A combinação parecia estar funcionando bem, e ele anotou para uso futuro na Copa do Mundo. Depois de sofrer o gol, a Suíça manteve a calma e não pressionou de forma imprudente em busca de um contra-ataque. Havia uma clara diferença de força entre os dois times e se a Suíça pressionasse, sua defesa vulnerável seria destruída pelo poder de fogo superior da Espanha. Como o resultado não importava, a Suíça continuou jogando defensivamente. No entanto, em uma reviravolta do destino, aos 62 minutos do segundo tempo, a Suíça aproveitou um erro da Espanha e lançou um contra-ataque. Em apenas um contra-ataque, eles marcaram. Foi o único chute deles no alvo, mas a bola acertou o fundo da rede, um resultado absurdamente eficiente. De Gea estava visivelmente frustrado, mas o chute foi simplesmente muito bem colocado. Nenhuma das equipes marcou novamente, e a partida terminou empatada em 1-1. Enquanto isso, em Paris, no Stade de France, a França derrotou a Itália por 3-1, com os jovens craques franceses Mbappé, Griezmann e Dembélé marcando gols, mostrando o imenso talento da nova geração francesa. Embora tenha sido apenas um amistoso, a Itália era uma potência tradicional, então a vitória teve um peso significativo. Após a partida, a mídia francesa elogiou a seleção nacional, e muitos especialistas em futebol começaram a ver a França como uma séria candidata ao título. Não é de se espantar que eles estivessem tão animados, basta olhar para o time deles. Dembélé, Griezmann, Mbappé, Pogba, Kanté, cada um desses jogadores era um nome conhecido no mundo do futebol. Com exceção de Kanté, os outros 4 valiam mais de 100 milhões de euros cada. O valor de mercado combinado deles sozinho superou o de muitas outras equipes na Copa do Mundo, e embora o valor de Kanté fosse menor, ele era amplamente considerado o melhor meio-campista defensivo do mundo. Esta seleção francesa tinha talento e juventude a seu favor. Mesmo que não vencesse esta Copa do Mundo, ainda seria uma das principais candidatas à próxima. Com uma geração tão talentosa, era apenas uma questão de tempo até que a França subisse ao pódio dos campeões, erguendo o troféu da Copa do Mundo. Del Bosque não prestou atenção ao barulho externo. Continuou preparando metodicamente sua equipe para a Copa do Mundo. Em 10 de junho, faltando menos de 4 dias para a abertura da Copa do Mundo, a Espanha jogou seu último amistoso contra a Tunísia. Muitos fãs espanhóis ansiosos viajaram para assistir a partida pessoalmente, animados para testemunhar o progresso do time. No entanto, eles saíram decepcionados. O desempenho da Espanha foi pior do que na partida anterior. Seus ataques só poderiam ser descritos como simples, desleixados e ineficazes. Ficou claro que os jogadores estavam se esforçando, mas o trabalho em equipe demonstrado foi péssimo. Del Bosque fez 6 ou 7 substituições, experimentando combinações diferentes como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. Mas nenhuma das escalações produziu resultados satisfatórios. No final, foi Ramos quem não aguentou mais. À medida que o jogo se aproximava do fim, ele invadiu a área e cabeceou para o gol, dando a vitória à Espanha. Apesar da vitória, os torcedores que assistiam ao jogo saíram com expressões como se o time tivesse perdido. Antes da partida, eles tinham grandes esperanças, mas essas esperanças foram completamente frustradas pelo que viram em campo. Os fãs espanhóis estavam começando a entrar em pânico. Nesse estado, como a Espanha poderia competir na Copa do Mundo? Alguns estavam até preocupados que o time não passasse da fase de grupos. Felizmente, o sorteio da Espanha para o torneio não foi tão ruim. No grupo B, o principal desafio era Portugal, enquanto os outros 2 adversários, Irã e Marrocos, eram relativamente fracos.
Tanto o Irã quanto o Marrocos tiveram um desempenho ruim na Copa do Mundo, e nenhuma das equipes passou da fase de grupos, exceto em uma ocasião em que o Marrocos chegou às oitavas de final. Mesmo que a Espanha não estivesse no seu melhor momento, avançar para as oitavas de final parecia garantido. Mas os fãs espanhóis não estavam satisfeitos apenas em chegar à fase eliminatória, eles estavam de olho no troféu da Copa do Mundo. No entanto, considerando o desempenho atual da equipe, vencer o torneio parecia um sonho distante. Não é de se espantar que nenhuma seleção tenha vencido 3 Copas do Mundo consecutivas. Agora estava claro o quão difícil seria esse feito. Capítulo 619. Qual é a sensação de estar na seleção nacional? Depois dos 2 amistosos da Espanha, o mundo todo perdeu a fé na seleção espanhola. Essa visão negativa se espalhou rapidamente entre os fãs espanhóis, a ponto de até Pep Guardiola, que estava de férias na Ásia, saber do ocorrido e ligar especificamente para Lin Quan para perguntar sobre a situação. A sensação é a mesma de antes, nada de especial. Se eu tivesse que dizer, talvez seja que agora há mais jogadores jovens, o que automaticamente eleva meu status como um dos mais velhos do time. Ao ouvir a piada de Lin Quan, Guardiola se sentiu um pouco aliviado do outro lado da linha. Se Lin Quan ainda tivesse energia para brincar, as coisas não seriam tão ruins quanto a mídia fez parecer. Claro, o time espanhol estava enfrentando sérios problemas com um elenco envelhecido e uma lacuna entre jogadores jovens e veteranos. Mas não era tão desesperador quanto alguns relatos sugeriam. Com Lin Quan, de 22 anos, comandando o time, o nível da Espanha não seria tão baixo. Mas a mídia não estava completamente errada. A Espanha tinha boas chances de chegar à fase eliminatória, mas vencer o torneio seria extremamente difícil. Aos olhos de Guardiola, a maior favorita para vencer esta Copa do Mundo era a França. No entanto, as competições de Copa são sempre cheias de surpresas. Mesmo que um time seja o favorito, uma atuação ruim ou um incidente inesperado pode levá-lo à eliminação. Então, até o momento final, ninguém podia prever com certeza quem venceria o campeonato. Depois de conversar um pouco, Guardiola disse a Lin Quan que já havia reservado seu voo para 14 de junho, planejando assistir a primeira partida da Espanha. Seja como treinador, pai ou simplesmente torcedor, Guardiola não iria perder um evento tão importante quanto a Copa do Mundo. No entanto, como ele chegaria no dia 14, ele perderia a partida de abertura desta Copa do Mundo. Em 8 de junho, a seleção espanhola chegou a Krasnodar, na Rússia. Esta seria a base de treinamento da Espanha pelo próximo mês, supondo que eles chegassem até a final sem serem eliminados. Quando o time desembarcou do avião, eles foram recebidos por uma grande multidão de fãs no aeroporto. A torcida foi à loucura ao ver jogadores como Sérgio Busquets, Andrés Iniesta e Gerard Piqué caminhando à frente do grupo. Gritaram seus nomes e até gritaram Barça. Barça. Embora o desempenho do Barcelona tenha caído nos últimos anos, a enorme base de fãs construída durante o reinado do seu Dream Team era inegável. Esses fãs pareciam estar lá para dar as boas-vindas à seleção espanhola, mas, na verdade, estavam lá para apoiar os jogadores do Barcelona. Enquanto Sérgio Ramos passava atrás deles, os torcedores continuavam a gritar Barça, aparentemente alheios à sua presença. Isso fez Ramos franzir a testa e lançar um olhar irritado para um dos torcedores mais barulhentos. O homem pareceu se assustar com o olhar de Ramos e imediatamente ficou em silêncio. Como jogador do Real Madrid, Ramos não gostava do Barcelona. Afinal, os dois times tinham uma longa história de rivalidade, com inúmeros confrontos e conflitos na La Liga. Mas honestamente, dentro da seleção espanhola, a influência do Barcelona foi mais forte que a do Real Madrid nos últimos 10 anos. Comparado ao Real Madrid, o Barcelona se concentrou mais no desenvolvimento de jovens. La Masia, sua base de base, produziu um número extraordinário de jogadores talentosos na última década, garantindo seu domínio na seleção. Enquanto isso, o Real Madrid, sob a política Zidanes e Pavones, inclinou-se a comprar estrelas estabelecidas de fora do clube. As posições deixadas para os jogadores mais jovens eram muitas vezes menos glamorosas ou totalmente entregues a jogadores estrangeiros, tornando o Real Madrid mais como um exército mercenário, com a maioria das vagas iniciais ocupadas por jogadores não espanhóis. Como resultado, não foi surpresa que o Barcelona dominasse a seleção espanhola. Porém, neste ano, pela primeira vez, o Real Madrid teve mais jogadores na seleção que o Barcelona. Dos 23 jogadores convocados, 6 eram do Real Madrid, enquanto apenas 4 eram do Barcelona. Era por isso que Ramos estava tão frustrado. Ele não se importava quando o Barcelona tinha mais jogadores e roubava os holofotes. Mas agora que havia mais jogadores do Real Madrid, ele não conseguia aceitar que os jogadores do Barça continuassem recebendo toda a atenção. Quanto aos jogadores de outras ligas ou clubes, eles não se importavam muito com as reações dos fãs. A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona não era da conta deles. A única preocupação deles era se esse atrito constante entre a facção do Real Madrid e a facção do Barcelona afetaria a união e o espírito de luta do time. Atrás dos jogadores do Barcelona estavam os jogadores do Real Madrid, mas a reação da torcida foi silenciosa. Tirando Ramos e Isco, que receberam alguns aplausos e comemorações, a maioria dos jogadores do Real Madrid não recebeu muita atenção. Isso não foi surpresa. Embora o Real Madrid tivesse vencido a Liga dos Campeões no ano passado, jogadores como Nacho, Dani Carvajal, Lucas Vázquez e Marco Asensio eram reservas ou atuavam em posições que não atraíam muitos holofotes, então não tinham muita visibilidade. Em contraste, Lin Quan causou comoção instantânea no momento em que apareceu. Caminhando e rindo com Thiago, do Bayern de Munique, Lin Quan foi pego de surpresa pelos aplausos ensurdecedores. Olhando para cima, ele percebeu que a multidão estava torcendo por ele, e um largo sorriso se espalhou por seu rosto. Ele acenou para os fãs e os cumprimentou com um simples "Olá" em russo.
Embora sua pronúncia não fosse perfeita, os fãs ficaram emocionados e os aplausos ficaram ainda mais altos, atraindo a atenção de todos no aeroporto. Quem é esse com todo esse alarde? Parece que é alguém da seleção espanhola. De jeito nenhum, o Lin está aí? Claro! Você não viu as faixas e cartazes que os fãs estão segurando? Haha, que coincidência! Vamos dar uma olhada. Ouvi dizer que o Lin adora dar autógrafos e tirar fotos com os fãs. Quem sabe a gente também dá sorte. Muitas pessoas tiveram a mesma ideia. Como um famoso torcedor apaixonado no mundo do futebol, Lincoln raramente recusava pedidos de autógrafos. Mas a situação de hoje era diferente. A segurança do aeroporto não queria problemas. Com tantos fãs reunidos em um só lugar, o movimento errado pode levar ao caos. Se algum criminoso aproveitasse a situação para causar danos, seria um grande problema. Então a equipe de segurança manteve os torcedores e jogadores rigorosamente separados, não permitindo nenhum contato direto. Depois de desembarcar do avião, os jogadores espanhóis embarcaram no ônibus da equipe, que os levou diretamente para sua base de treinamento. Assim que chegaram, Del Bosque instruiu os jogadores a rapidamente designarem seus quartos e se acomodarem. Não haveria treinamento hoje. Eles descansariam durante a noite e começariam o treinamento completo no dia seguinte. A Espanha ainda tinha algumas táticas para praticar antes do início da Copa do Mundo. Assim como a Espanha chegou à Rússia, outros favoritos do torneio como Brasil, Alemanha, Argentina e França também o fizeram. Junto com eles vieram fãs e jornalistas do mundo todo. As ruas de Moscou rapidamente se encheram de torcedores vestindo camisas de vários times nacionais, criando uma atmosfera futebolística emocionante, enquanto todo mundo do futebol voltava sua atenção para a Rússia. Antes do início da Copa do Mundo, os meios de comunicação começaram a criar expectativa. Em 9 de junho, a mídia alemã revelou uma lista dos 5 favoritos da Copa do Mundo, compilada por especialistas e lendas do futebol. De acordo com a lista, a Alemanha era a grande favorita para vencer o torneio. Em seguida veio a França com seu time jovem e dinâmico, cujo valor total de mercado superou o da Espanha. A Espanha, a atual bicampeã, ficou em terceiro lugar. As potências latino-americanas Brasil e Argentina ficaram em quarto e quinto lugar, respectivamente. Talvez para serem educados com seus anfitriões, os alemães colocaram a Rússia entre os 8 primeiros. O ranking alemão gerou um debate acalorado entre os fãs. Muitos achavam que os alemães estavam se colocando descaradamente no topo. No entanto, a maioria das pessoas não discordou do restante das classificações. As opiniões variaram sobre quem era o maior favorito. Alguns disseram Alemanha, outros disseram França, mas quase ninguém pensou que fosse a Espanha. Sério? Foram só 2 amistosos e as pessoas já estão descartando a Espanha? Alguns fãs espanhóis fervorosos não suportavam as baixas expectativas dos outros em relação à Espanha. Esta seleção espanhola pode não ser tão forte quanto as das 2 Copas do Mundo anteriores, mas não é tão fraca quanto as pessoas dizem. Considere esta pergunta simples. Quem é melhor, a versão de 2018 de Lincoln ou a versão de 2014 de Messi? Ou se for muito difícil comparar, pense nas versões de 2018 de Lincoln e Messi. A Argentina está classificada como uma das 5 favoritas, mas sua força geral é muito inferior à da Espanha. A Argentina praticamente dependia de Messi para carregá-los. Sem Messi, eles estariam perdidos, e Messi até teve que sair da aposentadoria pela seleção para salvar o time. Se a Argentina conseguiu ficar entre as 5 primeiras, como a Espanha conseguiu ficar apenas em terceiro? É claro que essa visão não ganhou muita aceitação. Vamos lá, quem você acha que a Espanha pode derrotar? Alemanha ou França? Os fãs espanhóis queriam argumentar que a Espanha já havia vencido os 2 times antes, mas essas partidas haviam acontecido há vários anos. As equipes não se enfrentavam recentemente, então os fãs se contiveram. Depois de digitar uma longa resposta em seus teclados, eles acabaram apagando a maior parte, deixando apenas uma frase: veremos em campo. De fato, o resultado das partidas não seria decidido por debates entre fãs. O verdadeiro teste viria quando as equipes se enfrentassem em campo. No dia 14 de junho, a Copa do Mundo de 2018 começou oficialmente. A partida de abertura foi entre a seleção anfitriã Rússia e a seleção asiática Arábia Saudita. Com a Rússia classificada entre as 8 primeiras nas previsões da Alemanha, muitas pessoas estavam confiantes de que os anfitriões venceriam o jogo de estreia. Afinal, mesmo no pior momento, a Rússia ainda era um time europeu, enquanto a Arábia Saudita era apenas um time asiático. As equipes asiáticas tiveram um desempenho péssimo na Copa do Mundo anterior, o que levou alguns a sugerir que a FIFA deveria reduzir o número de vagas da Copa do Mundo alocadas à Ásia. Claro, houve alguns apostadores que decidiram apostar contra as probabilidades. Quanto maior o risco, maior a recompensa, certo? Se todos esperavam uma vitória russa, por que não apostar na Arábia Saudita? Há um velho ditado: aposte contra o óbvio e você ganhará muito. Se você perder, bem, é melhor começar a trabalhar para pagar a dívida, mas se você ganhar, você viverá muito bem. Mas como diz outro ditado, os jogadores acabam sem nada. Todos que apostaram na vitória da Rússia claramente tinham seus motivos. Na partida de abertura, a Rússia goleou a Arábia Saudita por 5-0, deixando todos boquiabertos e os apostadores sem dinheiro. O príncipe herdeiro saudita, que estava presente, inicialmente tentou manter uma atitude calma e serena, mas, à medida que seu time sofria mais gols, nem ele conseguiu conter sua frustração. Que tipo de apresentação foi essa? Que desastre! Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin estava todo sorrisos, aplaudindo sem parar durante toda a partida. Entre os dois, o presidente da FIFA Gianni Infantino parecia um pouco estranho. A Rússia não era considerada uma potência tradicional do futebol, mas derrotou a Arábia Saudita por 5-0. Isso fez Infantino se perguntar se os times asiáticos eram fracos demais. Sem dúvida, depois desta partida, os pedidos para redistribuir as vagas da Copa do Mundo ressurgiriam.
Mas, para promover o futebol ao redor do mundo, os lugares asiáticos não puderam ser reduzidos. Mesmo com 4,5 vagas, os dois países mais populosos do mundo já lutavam para se classificar para a Copa do Mundo. Se o número de vagas fosse reduzido ainda mais, eles poderiam nunca chegar ao torneio. Mas se as vagas da Ásia não fossem preenchidas, as equipes da Europa e da África começariam a fazer barulho. Só de pensar nisso, Infantino ficou com dor de cabeça. Nesse momento, ele começou a considerar seriamente a proposta de expansão da Copa do Mundo. Se o torneio fosse expandido para 48 equipes, talvez a oposição se acalmasse. Com mais vagas disponíveis, mais equipes asiáticas poderiam se classificar, e as duas nações mais populosas teriam mais chances de classificação. No entanto, embora isso possa parecer simples, foi muito mais difícil de implementar. Para cada apoiador da expansão do torneio, havia muitos detratores, e aumentar o número de equipes para 48 exigiria ajustes no cronograma atual, o que afetaria o cronograma das ligas nacionais e a coordenação com os clubes. Após a partida de abertura, o segundo jogo do grupo A viu o Uruguai enfrentar o Egito. O Egito não era uma potência tradicional do futebol, mas atraiu muita atenção nesta Copa do Mundo por um motivo: Mohamed Salah. Salah teve uma temporada sensacional e se tornou uma das estrelas mais promissoras do futebol mundial. No Egito, ele era um nome conhecido e um modelo para inúmeros jovens torcedores. No entanto, apesar da presença de Salah, o Egito perdeu para um Uruguai mais forte. Mais uma vez, ficou provado que o futebol é um esporte de equipe. Ter um grande jogador não é suficiente. Capítulo 620. No dia seguinte à partida de abertura, a competição no Grupo B, onde a Espanha está classificada, começou oficialmente. O primeiro jogo foi entre Irã e Marrocos, as duas seleções mais fracas do grupo. Esta partida era provavelmente a única chance para ambas as seleções garantirem uma vitória nesta Copa do Mundo. Se conseguissem vencer e talvez empatar contra a Espanha ou Portugal, poderiam ter uma chance de avançar da fase de grupos. Como resultado, ambas as equipes jogaram agressivamente, lutando por essa pequena esperança. As duas equipes estavam equilibradas e o jogo foi acirrado. Ao final do tempo regulamentar, o placar permanecia em 0-0. Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o atacante reserva do Irã marcou um gol contra nos acréscimos, dando ao Marrocos um gol de ouro no último minuto. Com esse gol contra, o Marrocos garantiu uma vitória por 1-0 sobre o Irã. A derrota do Irã piorou ainda mais o desempenho das seleções asiáticas na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo anterior, nenhuma das seleções asiáticas conseguiu vencer. E nesta Copa do Mundo, Arábia Saudita e Irã perderam seus jogos de estreia, colocando enorme pressão sobre Austrália, Coreia do Sul e Japão, que ainda não haviam jogado. Após o término da partida entre Marrocos e Irã, a Copa do Mundo voltou sua atenção para um confronto muito aguardado: Espanha x Portugal. Esta foi uma revanche da final anterior do Campeonato Europeu. A Espanha venceu na última vez, mas ninguém sabia quem venceria desta vez. Os palpites pré-jogo favoreciam a Espanha, que havia apresentado um desempenho melhor contra Portugal em confrontos anteriores. Além disso, apesar de o elenco atual da Espanha não ser tão forte quanto no passado, ainda tinha uma clara vantagem sobre a formação portuguesa. No entanto, o futebol é cheio de surpresas, e nem sempre o time mais forte vence. O jogo entre Espanha e Portugal mal havia começado quando Cristiano Ronaldo marcou um gol. Com apenas 2 minutos de jogo, Portugal lançou-se ao ataque e Ronaldo foi derrubado na área pelo seu companheiro de clube, Nacho. O árbitro marcou um pênalti sem hesitar, e Ronaldo converteu com calma, colocando Portugal na frente por 1-0. O gol precoce de Portugal mudou drasticamente a dinâmica do jogo. Os jogadores espanhóis ficaram claramente afetados, ansiosos para empatar e jogando com muita pressa. Portugal aproveitou a oportunidade para lançar vários contra-ataques e quase marcou novamente. Mas Lincoln avançou pela Espanha, assumindo o controle do jogo e deliberadamente diminuindo o ritmo, mantendo a posse de bola para neutralizar os contra-ataques de Portugal. A liderança de Lincoln trouxe calma aos jogadores mais jovens da Espanha, permitindo que eles recuperassem a compostura. A Espanha começou a jogar seu característico futebol baseado na posse de bola, retomando o controle da partida. Ao ver a Espanha se estabilizar e impedir que Portugal tivesse mais chances de contra-ataque, o técnico português suspirou. Aquele camisa 10 espanhol era experiente demais. Normalmente, esse tipo de gestão de jogo só vem de veteranos que passaram anos no meio-campo. Mas aparecer em um jogador de 22 anos foi extraordinário. Quando a Espanha retornou ao seu ritmo habitual, seus ataques se tornaram mais ameaçadores. Aos 10 minutos, Jordi Alba cruzou da esquerda, e Lincoln tentou um voleio lateral, mas a bola saiu para fora. Aos 17 minutos, Lincoln tabelou com Isco e invadiu a área sem estar impedido. Infelizmente, o passe de Isco foi forte demais, e o goleiro português pegou a bola, impedindo a Espanha de ter uma chance clara de gol. 2 minutos depois, a Espanha voltou ao ataque. Lincoln driblou pela direita e lançou alto para a área. A cabeçada de Diego Costa foi defendida pelo goleiro português. No escanteio resultante, Sérgio Ramos venceu o duelo aéreo, mas sua cabeçada bateu no travessão e saiu. Durante esse período, os ataques da Espanha foram implacáveis, sufocando Portugal. Os torcedores portugueses nas arquibancadas estavam tão nervosos que mal ousavam respirar, mesmo com o time ainda liderando. Curiosamente, eles sentiram mais pressão do que o adversário. Como diz o ditado, quanto mais você defende, maior a probabilidade de sofrer gols. Depois de resistir por um tempo, a defesa portuguesa finalmente cedeu à pressão contínua da Espanha. Aos 23 minutos, percebendo quanto a defesa portuguesa estava lotada, Lincoln recuou um pouco após receber a bola.
atraindo os jogadores portugueses para o ataque. Em seguida, passou a bola delicadamente para Busquets, sinalizando para ele enquanto fazia. Busquets viu o sinal de Lincoln, deu uma olhada rápida na posição de Diego Costa e lançou um passe longo. Os defensores de Portugal estavam saindo da área no momento em que a bola voltou, pegando-os completamente desprevenidos. Diego Costa também percebeu o sinal de Lincoln, e assim que Lincoln passou para Busquets, Costa começou a correr na direção oposta. A corrida de Costa foi perfeita, permitindo que ele facilmente perdesse seu marcador e recebesse o passe de Busquets perto da entrada da área. O goleiro português tentou fechá-lo, mas Costa fingiu um chute, driblou o goleiro e mandou a bola para o fundo das redes. O placar agora era 1-1. Após marcar, Costa correu para a lateral do campo e comemorou de forma ousada e confiante, como se dissesse: "Quem mais além de mim?" À margem do campo, o treinador de Portugal balançou a cabeça, frustrado com o erro defensivo da sua equipe. Como eles puderam ser enganados tão facilmente? Eles achavam que só porque a Espanha estava fazendo passes curtos, eles não tentariam um passe longo? Muito ingênuo. Mas a jogada havia sido brilhantemente orquestrada. Lincoln recuou habilmente, fingindo aliviar a pressão, apenas para mudar de tática repentinamente e pegar Portugal desprevenido. Aquela raposinha é muito astuta. Ótimo passe, professor Busquets. Ao ver Costa marcar, Lincoln sorriu e cumprimentou Busquets com um high five. Embora Lincoln tenha tido a ideia da jogada, o passe final foi executado perfeitamente por Busquets. Brincar com o cérebro desse jeito é o meu tipo de jogo. Se você tiver mais algum truque na manga, me avise. Busquets riu baixinho. Busquets era conhecido por seu QI de futebol, destacando-se na coordenação de jogadas de ataque complexas com seus companheiros de equipe. Por exemplo, naquela famosa assistência para Messi anos atrás, Busquets parecia não fazer nada além de atuar como uma barreira, passando a bola de volta para Messi. Mas na realidade ele havia bloqueado perfeitamente o volante adversário, permitindo que Messi atacasse a defesa do Real Madrid sem precisar diminuir o ritmo. As contribuições de Busquets muitas vezes passaram despercebidas pelos torcedores casuais, mas aqueles que entendiam o jogo sabiam a importância do seu papel. Por isso, ele era frequentemente chamado de filtro do torcedor casual. Aqueles que o apreciavam eram verdadeiros conhecedores de futebol, enquanto aqueles que não o consideravam inútil. Após o empate, o moral da Espanha aumentou e eles continuaram seu ataque. Aos 26 minutos, Lincoln escapou dos volantes portugueses e lançou para Isco, que desferiu um chute forte que acertou o travessão. O rebote caiu dentro da área, e o lateral esquerdo espanhol Jordi Alba correu para finalizar. Infelizmente, a bola bateu direto no goleiro, que fez uma defesa fácil. Aos 35 minutos, após uma série de passes pela esquerda, a Espanha acelerou de repente e cruzou na área. Iniesta recebeu a bola e tentou o segundo poste, mas errou por pouco. Portugal aproveitou a oportunidade para lançar um contra-ataque rápido. Ronaldo carregou a bola para frente e passou para Gonçalo Guedes no meio, mas Guedes hesitou e perdeu a chance de finalizar. 2 minutos depois, Bernardo Silva ultrapassou seu adversário na lateral e cruzou para o meio. Ronaldo chutou, mas a bola bateu num zagueiro. À medida que Portugal se adaptava gradualmente ao ritmo de ataque da Espanha, eles começaram a criar mais chances e não estavam mais presos como antes. Ainda assim, a situação geral favoreceu a Espanha, que conseguiu 2 chutes para cada um que Portugal fez. Nesse ponto, era uma batalha de eficiência. Quem conseguiria aproveitar melhor suas chances? Aos 42 minutos, Lincoln lançou mais um passe longo para Isco na direita. Isco inicialmente tentou finalizar, mas foi rapidamente bloqueado pela defesa portuguesa, que então tocou para Diego Costa na área. Costa disparou um chute forte para o gol, marcando 2-1. A Espanha virou o jogo. Com seu segundo gol na partida, Diego Costa mandou beijos para a torcida espanhola nas arquibancadas, radiante. Ter um meio-campo de primeira classe atrás de você realmente faz a diferença. Nas laterais do campo, o técnico espanhol Del Bosque estava igualmente satisfeito com o desempenho de sua equipe, aplaudindo seus jogadores e gritando instruções para que tomassem cuidado com o contra-ataque de Portugal. Faltando apenas alguns minutos para o fim do primeiro tempo, Del Bosque sabia que Portugal faria de tudo para marcar antes do intervalo. De fato, Portugal saiu da sua defesa e lançou um ataque feroz. Aos 44 minutos, Bernardo Silva cruzou novamente da direita para a área. O avançado português Gonçalo Guedes recebeu a bola, mas não rematou, passando para o seu companheiro de equipa principal, Cristiano Ronaldo. Ronaldo chutou da entrada da área, chutando rasteiro e rápido, mas a bola passou raspando o chão. O goleiro espanhol David de Gea calculou mal o chute, e a bola desviou em seu joelho e foi para a rede. O placar agora era 2-2, com Ronaldo também marcando 2 gols. Desde sua estreia na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, Ronaldo teve dificuldades no torneio, marcando apenas um gol em cada edição. Mas agora, em apenas uma partida, ele já havia dobrado essa marca. Aos 33 anos, Ronaldo silenciou os críticos que diziam que ele já não estava no auge com esses 2 gols. Os fãs portugueses nas arquibancadas estavam em êxtase, agitando suas bandeiras e gritando o nome de Ronaldo. Naquele momento, Ronaldo era o orgulho de toda a nação. Na lateral do campo, Del Bosque só conseguia balançar a cabeça, incrédulo. Ele tinha acabado de avisar seus jogadores para ficarem atentos, mas momentos depois, a bola estava no gol deles. A culpa pelo gol foi totalmente de Gea. Cometer tal erro em uma partida tão crucial era inaceitável. Del Bosque não conseguia deixar de sentir falta de Iker Casillas. Nas 2 Copas do Mundo anteriores, com Casillas marcando o gol, ele sempre se sentiu tranquilo. De Gea, profundamente arrependido do seu erro, rapidamente pediu desculpas aos seus companheiros de equipe. Foi culpa minha, pessoal.
A culpa foi minha. Me desculpem. Embora seus companheiros de equipe não o culpassem, sua decepção era clara. Quando Portugal terminou de comemorar, o primeiro tempo já estava quase no fim. As duas equipes foram para o intervalo com o placar empatado em 2-2. Para ambos os grupos de fãs, esse foi um resultado estressante. Mas para os fãs neutros que assistiram à partida, este foi um primeiro tempo incrivelmente emocionante. Provavelmente a partida mais emocionante da Copa do Mundo até então. Não é de se espantar que tenha sido chamado de partida do dia, certamente correspondeu às expectativas. Haha, o Ronaldo está arrasando hoje. 2 gols no primeiro tempo. Você acha que ele vai fazer um hat-trick na Copa do Mundo? A julgar pela sua forma, eu diria que é bem possível. O CR7 parece faminto por gols hoje. Ele tem aquele instinto matador. No intervalo, os fãs de Ronaldo inundaram as redes sociais comentando seu desempenho. Apesar da idade, Ronaldo esteve em excelente forma durante toda a temporada, tanto no campeonato quanto na Liga dos Campeões. Mesmo sem ter ganhado nenhum troféu, ninguém podia negar suas atuações excepcionais. O que mais você poderia pedir de um veterano de 33 anos? Esperemos que Portugal vá longe nesta Copa do Mundo. Ei, não se precipite. Vamos nos concentrar em vencer este jogo primeiro. É verdade, a Espanha não é uma seleção fácil de derrotar. Não estou muito otimista quanto às chances de Portugal. Sim, a Espanha está jogando muito bem como equipe, e Lin ainda nem liberou todo o seu poder. Aqueles com olhar atento puderam perceber que Lincoln não havia dado muitos chutes nesta partida. Embora jogasse como meio-campista, ele teve muitas oportunidades de finalizar, já que teve o controle da bola durante boa parte do jogo. Mas ele estava reprimindo seus instintos de ataque, concentrando-se em criar chances para seus companheiros de equipe. No entanto, ninguém sabia se isso continuaria no segundo tempo. Se Lin decidisse libertar todo o seu potencial e se esforçar ao máximo, Portugal estaria em sérios apuros. Esta partida também atraiu um grande público asiático, embora nenhuma das equipes fosse da Ásia. Ambas as equipes contavam com inúmeras estrelas mundialmente reconhecidas, e a alta qualidade da partida fez com que nenhum torcedor de futebol, independentemente da nacionalidade, quisesse perdê-la. Suspiro, olhe como esses grandes times europeus jogam, e depois olhe para os nossos times asiáticos. Isso faz você se perguntar se estamos jogando o mesmo esporte. Vamos nos concentrar primeiro em melhorar nossas ligas nacionais. Sem uma base sólida em casa, não há como esperarmos sucesso no cenário mundial. A Liga dos Campeões da AFC, que representa o auge do futebol de clubes na Ásia, ainda estava vários níveis abaixo da Liga dos Campeões da UEFA. Além disso, muitos dos principais jogadores da Ásia estavam sendo atraídos pelas 5 grandes ligas da Europa, enfraquecendo ainda mais as competições nacionais. Como resultado, a Liga dos Campeões da AFC teve dificuldades para atrair atenção e não teve o mesmo nível de entusiasmo. Sem mencionar o peculiar sistema zonal que frequentemente criava confrontos estranhos. Sem ligas nacionais fortes, era difícil para as equipes asiáticas terem um bom desempenho internacionalmente. Claro, sempre houve a esperança de que jogadores estrangeiros pudessem fazer a diferença, mas a realidade é que apenas alguns conseguiram chegar ao nível mais alto no exterior. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.